Olá, Fartano, olha só, quando a gente trabalha com o ambiente de segurança, ainda existem alguns outros ataques que precisamos falar aí desse contexto. Já vimos a ideia de alguns, olhando agora outras situações de ataques que são importantes. Então nós temos lá o ataque do tipo defacement. O que é um defacement? Defacement é uma extensão, podemos dizer, do ataque do tipo SQL injection. Então SQL injection era injeção do código, SQL lá, a diferença é, o defacement, a ideia de defacement é uma pichação. Então é jogar um conteúdo, por exemplo, no site, colocar lá um quadro, uma mensagem, uma figura, alguma coisa que qualquer pessoa que acessar o site chega lá e vê aquela mensagem. Foi muito usado aí em momentos anteriores a apologia política e tudo mais. Quando na universidade que eu trabalhava, fizeram um ataque de SQL injection onde colocaram lá a frase, um cartaz gigante no meio do site fazendo apologia ao governo. Então há situações aí em que ele aparece dessa maneira. Então a ideia de defacement é só colocar o conteúdo, ou seja, é aquela ideia de poluir realmente o ambiente visual. Só que aí eles perceberam que também dá pra usar isso pra outras coisas. Aí a gente vai falar do ataque XSS, que é uma outra situação, mas que está muito próximo a isso. Antes disso, a gente vai perceber que para conseguir efeito em alguns desses ataques, existe uma outra artimanha utilizada por baixo do cenário. Então, defacement é alterar o conteúdo, colocar lá a informação mais visível, fora isso não afeta diretamente o usuário. É mais uma questão estética pro site, né? Afeta um pouco a integridade da segurança do site, obviamente, porque evidencia que o site não estava muito bem seguro, né? Mas aí a gente tem duas situações, na verdade uma que se expande. Primeiramente falar do ataque DOS, ou Denial of Service, é justamente o ataque de negação de serviço. A negação de serviço, ela, na sua essência básica, consiste em sobrecarregar um serviço, gerando demandas que ele não consiga atender a elas. Então, por exemplo, imagina um invasor com um tamanho igual ou maior, então esse invasor ele teria uma capacidade, um desempenho às vezes igual ou maior do que o alvo dele. Beleza? Tem vantagem e desvantagem nesse ataque? Tá, e agora eu tô lendo como invasor, tá? Por exemplo, esse ataque, eu tenho um controle maior sobre ele, porque eu tenho o meu computador lá, eu tenho que ter um servidor, né, alguma coisa parruda, para sobrecarregar outro serviço. Essa é a ideia. É gerar demandas. Pensa assim, todo um servidor de internet, ele tá lá para atender um determinado público, ele tem uma carga de trabalho que ele consegue trabalhar. Então ele fala, eu consigo responder a tantas pessoas no mesmo período de tempo. É a mesma coisa qualquer atendente bancário, é qualquer atendente no INSS, é só pensar assim, o cara vai ter uma demanda de atendimento ao público ali. E aí uma pessoa vai chegar lá e falar, tem tudo isso de serviço. Normalmente, esse caso aqui é mais fácil você pensar assim, teu chefe, que é quem pode mais, dando um monte de tarefas para você executar. E aí vai chegar um momento que você vai arregar e vai falar, ó, peraí, você tá passando só coisa pra mim, passa lá pro outro, porque eu tô sobrecarregado. Então já tem bastante coisa pra fazer. É aí que vem a ideia de negar serviço. Ou seja, você começa a ser sobrecarregado tanto de serviço que você fala, começa a negar. E aí palavras do dia a dia, fazendo analogia ao universo humano, você pensa assim, olha, a pessoa quando tá sobrecarregada no trabalho, ela acaba ficando muito estressada. A mesma coisa acontece com o servidor. Se ele tá sobrecarregado, ele tá trabalhando com um nível de estresse elevado. Então quando a pessoa tá estressada, qual a chance dela devolver ou entregar uma informação, dar uma resposta que ela não deveria? Entregar pra alguém uma informação que foi pedida por outro, trocar justamente essas respostas. Então aumenta-se a chance destes erros básicos. Assim como acontece com as pessoas, também pode acontecer com os computadores, esse tipo de problema. Então essa é muitas vezes a intenção do ataque de negação de serviço. E outra, quando o serviço está ali debilitado, fica mais fácil para gerar outros ataques como os que a gente viu, ou ainda está vendo aqui. Então a ideia do ataque de sobrecarga de serviço. Qual que é o problema dele na sua carga básica? Aqui eu preciso de alguma fonte que tenha a mesma capacidade que o alvo ou maior, de preferência que o alvo. E isso torna fácil ser rastreado. E aí que tá o ponto. Se você pegar aí grandes empresas como a Sony, foram invadidas, tiveram aí situações como essa, e aí fizeram algo. Foram lá e contrataram uma empresa como a Amazon, que se você vê a Amazon apenas como uma empresa de comércio eletrônico, de comércio de produtos, já tá muito enganado. A Amazon, o maior serviço dela hoje é com a parte de serviço de internet, são servidores. Essa aula, muito provavelmente, que você está assistindo agora, está hospedada em um servidor da Amazon. Então cuidado com isso. É o maior segmento de mercado dela, tá aí. É o que fez o dono dela ser o homem mais rico do mundo. Agora, não necessariamente mais, porque foi dividido aí o patrimônio dele. Então você tem a situação em que esses caras têm que ter uma grande capacidade. Então a Amazon, ela tem um servidor foda, é grande, vai dar potência para ela conseguir sobrecarregar e atacar os servidores da Sony. Mas aí foi um contrato para que fosse testada a segurança da Sony. Ah, beleza, mas perceba que a gente está falando aqui do ataque, ou seja, quando isso ocorre de forma ilícita, de uma forma não solicitada, não paga para esse serviço. Então, cuidado. Então, esse aqui não é muito comum. O que acontece é a sua maneira evoluída, podemos dizer assim, que é o ataque DDoS, ou Distributed Denial of Service, ou seja, o ataque de negação de serviço distribuído. Onde que eu vou agora pensar na estratégia dividir para conquistar, união faz a força, para pegar nas duas perspectivas. Por quê? Agora meu alvo tá lá, só que eu não vou ter que precisar usar um cara maior ou igual a ele para poder atacar ele. O que eu vou usar? Vários pequenos. E aqui vamos pegar uma situação. Já reparou que quando você vai lá no site da banca, acessar o resultado do concurso, lá no horário, no dia que ela falou que vai sair o resultado do concurso, você for acessar e o site da banca fica travando, ou mesmo você não consegue nem ver o que está lá aparecendo, quando sai edital, então nem se fala. Por que tem isso? Porque é um site que já está tendo uma demanda grande. São inúmeras pessoas acessando no mesmo instante, maior do que a capacidade dele de atender. Mas é uma situação normal, corriqueira, no dia a dia acontece. E se um site ele tem isso como uma situação muito repetitiva, que ele fala, tá aqui meu conteúdo, eu tenho muitos usuários, e toda vez ele está lento, é a necessidade do site ampliar o seu serviço e colocar um servidor que aguente mais. É aí que entra todo o cenário de computação na nuvem e a facilidade em fazer essa expansão. Mas, pensa que ele não tem essa liberdade, não consegue expandir. Tá lá ele com a capacidade de atender aquele número fixo de clientes. E aí todos esses clientes solicitando coisas. Você chega no momento que ele está além da capacidade, o serviço para de funcionar. Ele começa a negar esse serviço. Ou seja, você vai lá e tenta acessar o edital da banca e aí não aparece nada. Não aparece o edital, não aparece nenhum site da banca, porque ela está negando responder para você a informação. Porque ela não tem condições de responder para todo mundo. Então é essa a ação que ela está executando, a negação do serviço. Então perceba que eu posso forçar isso. Eu posso pegar numa situação do dia a dia, imagine sabendo já que eu vou ter um acesso muito elevado a uma empresa. Pensa aí, sei lá, Black Friday da vida, que uma empresa vai estar lá no seu site com promoções, e aí já vai ter um acesso grande, e eu não consigo colocar um preço tão bom nos meus produtos, e eu quero derrubar o concorrente. Eu já sei que o concorrente já vai ter um acesso elevado ao servidor dele, ao site dele, eu vou lá e pego um monte de computadores,
faço esses computadores acessarem o site naquele horário para sobrecarregar o serviço, e aí o site dele fica fora do ar e o meu fica no ar. E aí pensa, Black Friday, a pessoa não vai perder a oportunidade e ficar lá esperando o site entrar em funcionamento, sendo que o outro tá lá com promoção. Então, é a questão aí de trabalhar justamente com a emoção do usuário. É isso que é utilizado em algumas situações. Então, é um ataque que tem uma aplicabilidade muito grande, mas o que ele consiste? Um ataque de vários usuários. E aqui você pega lá, malwares como bots, criando as botnets, as redes zumbis, ou Worm mesmo, para criar essas redes zumbis, que são vários computadores que estão sendo controlados para fazer o ataque. Então, o ataque é a ideia de sobrecarregar o serviço usando esses zumbizinhos. Mas aí a gente tem que separar justamente os momentos. O que é o malware que foi utilizado ali, qual é a função do malware dentro do computador e qual é a ação que está sendo executada. No caso, fazer o ataque de negação de serviço. Então, algum cuidado que você tem aí nesse cenário. Um ponto interessante do ataque de negação de serviço é que ele se torna mais difícil de ser identificado, porque agora eu tenho várias fontes para solicitar um ataque e é mais difícil de identificar ele aí. Hoje, a maioria dos firewalls já consegue ver que eles estão tendo um acesso legítimo, por exemplo, usuários acessando o servidor da banca, ou se é um ataque de negação de serviço. Isso é o básico, tá? Tem uma variação do ataque de negação de serviço que é chamado ping da morte, o ping mortal, ou ping of death, que basicamente é fazer com que cada um desses computadores que estão solicitando acesso use o comando ping. O comando ping, ele dispara um pacote de dados para o servidor e espera uma resposta, ou seja, aquele mesmo conjunto de pacotes voltar para mensurar o tempo que levou a informação para ser transmitida de um lado ao outro, se ela chegou bonitinho lá do outro lado. É isso que é utilizado. Então é a essência desse cara. Outro ataque que a gente tem aí para fechar nossa listinha de ataques básicos é o ataque do tipo XSS, ou Cross-Site Script, ou Scripting. Pode aparecer no gerúndio também esse cara lá na hora da prova. Esse cara, ele é bem similar, né, à essência do SQL Injection. Mas a diferença é que ele vai incluir dentro de sites legítimos, sites verdadeiros, scripts, né, conteúdos lá, normalmente na forma de script mesmo, lá no JavaScript, que é usado para validar formulário de sites, com a intenção de capturar dados. Então, olha só, você tem o phishing, que é a página falsa que captura dados, mas é toda a página construída com esse intuito, e é a página falsa. Aí, como eu faço para melhorar essa situação? Porque a página falsa pode ser identificada. Eu pego uma página verdadeira, que eu consegui invadir ela, coloco lá dentro algum conteúdo, e esse conteúdo agora vai fornecer as informações a capturar esses dados, e o usuário vai estar acessando o site verdadeiro. Pô, mas isso aí é complicado. Exatamente. Existem 3 formas básicas desse tipo de ataque. O persistente, que é o que vai realmente colocar no servidor, então toda vez que você acessar ele tá lá, tá persistindo, por isso a ideia de persistente. Ele permanece dentro do servidor, enquanto o administrador lá do servidor não identificar e remover, ele vai estar lá. Então, é persistente, portanto o servidor, toda vez que o usuário acessar, vai estar lá. Aí tem o refletido, também dito como não persistente. Esse aqui, pode ser que você acesse uma hora e tá lá esse ataque, né, esse script, roubando seus dados, e dependendo de como você acessar, não tá lá. Então, na verdade, ele não tá no servidor. Ele não tem isso daí. Mas ele tá o script embutido na própria URL, no próprio link, na própria forma como o usuário foi levado a acessar o site. Então, na maneira como ele foi levado para o site, eu posso capturar essas informações. É só você pensar. Já viu quando você às vezes está navegando na internet e tem lá uma promoção, fala, ó, se você clicar aqui, você compra o produto com desconto? Você já percebeu que clica lá, aparece já com desconto automático? É só pensar que isso aí pode ser usado de várias formas. Tanto para levar informações para o site, como fazer o contrário. Então, é essa a ideia, né? O link, ele traz essa essência no link, né? No conteúdo temporário. Então, às vezes você vai ver, às vezes não vai ver. Por isso que ele é dito não persistente. Ele não está efetivamente no servidor. Não foi uma invasão direta ao servidor. Ah, então não quer dizer que é obrigatório ter um SQL injection aqui? Não, não é obrigatório. Uma situação onde eu tenho esse script capturando dados, que foi a partir do acesso ao conteúdo legítimo. Tá? Então eu estou acessando o conteúdo legítimo, mas tem algo no meio do processo que está capturando dados. E aí tem aquele que vai instalar no teu navegador elementos, vai alterar, buscar informações como, por exemplo, um complemento, uma extensão do seu navegador, para capturar os dados ali naquele elemento chamado DOM, né? Que é um elemento de comunicação e verificação entre o navegador e o site. Então eles capturam as informações trocadas naquele momento. Então é o ponto mais crítico aí, mas esse aqui ainda os programas locais conseguem ajudar o usuário a se proteger. Agora esse aqui talvez seja mais difícil para o usuário constatar que está fornecendo dados num ambiente não... o site é seguro, é verdadeiro, mas que estão sendo capturadas informações. Então, um ataquezinho que tem sido batido bastante ultimamente também em provas. E aí vamos para um outro universo. Agora eu vou falar em maneiras de se proteger de todas essas ameaças. Vamos falar um pouquinho das políticas de segurança que a gente tem. Na verdade, 2 políticas básicas de segurança. A política de mesa limpa e a política de tela limpa, que vão ser confrontadas diretamente nas provas. Bom, a ideia de mesa limpa é que você guarde os seus documentos para que eles não fiquem expostos, para que a informação não fique visível ali para terceiros. Só que tem que ter um cuidado, né? Quem que são esses terceiros que a gente está mencionando aqui? O que a gente entende por terceiro? Pode ser realmente uma pessoa desvinculada da instituição na qual você trabalha, podem ser pessoas da própria instituição que você, né, tem problemas ali, não pessoais, mas que é uma informação sensível e não pode vazar dessa informação. Tá? Imagina investigação interna, alguma coisa do gênero. Então vamos imaginar agora um caso de polícia, né? Imagina que você, policial federal, tá lá trabalhando, né? Você é escrivão, tá lá bonitinho na sua mesa, o seu computador, né? Que é o teu teclado, a telinha virada pra você, o mouse, e tem ali alguns mandados de prisão, né? Você foi mandado pra prender alguém. Então tá ali os mandados de prisão. E aí o que acontece? Esse documento tá ali para ser executado de manhã, tá? No dia seguinte você tá redigindo ele, tá ali impresso, e de repente chega lá seu amigo. Um amigo teu. Amiguinho, gente boa, coração lá, que não é policial nem nada. Simplesmente o teu colega tava ali trabalhando por perto junto com você e foi encontrar você pra almoçar. E aí chegou ali e falou, vamos lá, fulano, vamos almoçar. Aí você fala, não, só um pouquinho que eu tô terminando o documento. E ele fica ali conversando com você. E se ele é, por exemplo, como eu, enquanto ele tá conversando com você, ele tá espichando o zóio. Tá dando aquela fuzilada olhando o documento. E aí você tem que lembrar o seguinte, existe uma lei, uma teoria, chamada teoria dos 6 saltos. Tem variações de nome aí. 6 saltos, 6 laços e assim por diante.
E essa teoria diz assim, toda pessoa no mundo está ligada a qualquer outra pessoa a pelo menos 6 conexões, 6 saltos de conexões de distância. Isso inclui pessoas que já morreram há 100 anos. Então você provavelmente conhece alguém que conheceu alguém, e conheceu o Michael Jackson em vida, em pessoa. E chegou, e aí, beleza, tudo bem? Então você tem isso, sim. E esses dados foram corroborados através das redes sociais, que constataram já através dessas análises que isso é verdadeiro. Na verdade, até menos do que isso. Por exemplo, se você chegar ali e encontrar alguém que conheceu o Bolsonaro, né? O cara conheceu o fulano lá. Pô, eu conheço alguém que conheceu o Lula. Sim, você conhece essas pessoas. Tem a aluna que o pai dela era segurança. Então, 3 passos de distância já do Lula. Conheço o fulano que conheceu o outro. Então, há uma conexão. Tipo assim, se você quisesse mandar uma mensagem pra ele lá atrás, tivesse visto esse contato antes de ocorridos aí, simplesmente eu poderia falar, fala lá com ele, eu tenho uma ideia, tem isso, aquilo, dá pra aplicar tal coisa, pra ganhar com aquilo. Mesma coisa, outros. Então, todo mundo tá ligado a todo mundo a 6 passos de distância. É só você achar o caminho correto. Aí, eu pergunto, você é amigo dele? Tudo bem, você é policial, tá ali trabalhando. Eu sou amigo, você conhece a índole dessa pessoa. Mas, quando ele deu aquela espichada de olho, ele olhou em cima da mesa e viu o nome de alguém que ele conhece. E que era um mandado de prisão. E aí você olha aquele mandado de prisão, você, de boa, não era pra ele. Você não imagina que ele vai conhecer pessoas da índole que serão presas, não é mesmo? Então você, de boa, continuou conversando com ele, nem imaginou que ele estaria lendo aquele documento sobre a mesa. Nisso, ele fala, você tá aí trabalhando? Eu vou ao banheiro ali rapidinho e já volto aí, então, enquanto você termina de fazer o que você tá fazendo. Ele vai ao banheiro. E nisso ele vai lá e passa um fio pro colega que tava ali escrito no mandado. Corre, os caras vão te pegar amanhã, valeu? Até mais. Aí chega lá a polícia no dia seguinte, cadê o cara? Sumiu. Como é que ele sabia que alguém iria prender ele? Foi informação interna. Às vezes foi justamente uma falha num processo básico de segurança, que é a política de mesa limpa. E isso aqui, pensando assim, né? Só na ideia ali, tá lá o documento em cima da mesa. A política sugere que seja feito o quê? Você tá ali trabalhando, veio alguém e tudo mais, quer conversar com você? Vire o documento para baixo. Você vai falar, mas isso aí vai chamar a atenção da pessoa porque você tá virando o documento para baixo, quer dizer que não é para ela ler. Mas é melhor, se toda empresa tem toda essa atitude, se é algo padrão, já é uma política da empresa, a pessoa não vai se sentir ofendida e não vai se sentir tentada a olhar aquilo ali. Porque ela já sabe que é o padrão da instituição inteira. Agora, se é uma ou outra pessoa que faz isso, você acaba tendo essa retração e fala, opa, é alguma coisa comigo. Então esse é o aspecto da política de mesa limpa. Por isso que é política, tem que aplicar para a empresa como um todo, para a instituição como um todo. Então a ideia é guardar documentos, guardar na gaveta, não deixar nada acessível ali para que terceiros possam estar olhando. Isso incluindo não só pessoas externas, mas pessoas internas da instituição também, né, de outros setores e que não sejam interessados direto naquele documento, né, no seu fluxo administrativo. Agora, olha a variaçãozinha, política de tela limpa. Na política de tela limpa, a ideia é similar, só que relativa à tela do computador, relativo àquilo que você vai estar exibindo na tela do computador. Imagina, tá lá, pegar um caso bem tipo que eu já passei, um atendente bancário. Tá lá com o computador, e normalmente ambientes onde você tem ali atendimento bancário e tudo mais, a cadeirinha tá aqui, né? O bancário tá te esperando. Ele normalmente deixa a tela meio de lado, né? Imagina aqui a tela do computador, meio de ladinho, pra que ele tenha uma visão limpa com o cliente e converse com ele, né? Fica ruim a tela na frente, né? E aí ele fica atendendo você. Pois é, eu sou o tipo de cliente que cata a cadeirinha e traz ela pra cá. E vou sentar aqui, do lado do cara. Por quê? Porque eu já tô de olho direto onde, eu quero dar aquela espiadinha de olho na tela. Pô, eu tô lascando com a vida daquele agente bancário, porque ele vai ficar uma situação complicada, ainda mais reconhecido. Mas eu, na pior das hipóteses, eu não coloco aqui pra não ficar tão na cara, eu coloco a cadeira aqui, ó, nesse cantinho. Mas que dê ainda pra dar aquela esticadinha em cima da mesa e olhar o que tá acontecendo lá na tela. Aí vai vir a respeito de financiamento alguma coisa, ele vai lá, consulta, tem essa opção e essa opção. Ele tá vendendo o produto. Aí, de repente, eu dou aquela espichadinha de olho, fala, mas é aquele outro ali. Aí ele fica todo sem jeito, ainda mais se for, por exemplo, Caixa Econômica, Banco do Brasil, que eles são obrigados a fornecer informação. Aí você chega lá, e aí ele fica todo sem jeito e fala, pô, mas não posso te oferecer isso aqui, né? Tem que inventar uma história e tal. Aí fica aquela situação complicada. Mas por quê? Foi ferida uma política, é a política de tela limpa. Mas ela vai mais além. A ideia é, toda vez que você se ausentar, você tem que bloquear o teu computador. E aí vem lá aquele atalho, por exemplo, no Windows, que é de extrema importância, que é a tecla do Windows, né? A tecla Win e a letra L. Então toda vez que você sair do computador, decora Windows 0, Windows L, de lock, vai bloquear a tela, vai pedir o teu usuário e senha na hora que você voltar. Por quê? Justamente para que ninguém mexa no teu computador. Porque às vezes você fala, mas é tudo colega. Colega na onça aqui, né? Todo mundo quer, às vezes, ver o teu, né? Então, às vezes tem um cara que trabalha lá mesa a mesa com você, ou às vezes o cara que trabalha uma mesa em L com você ali do lado e tal, e você foi lá pra dar uma mijadinha, depois virou número 2, e o que acontece? O cara aproveitou, viu que você tá demorando, foi ali mexendo nas coisas no teu sistema, e nessas coisas que ele mexeu, por exemplo, fez uma transferência que não deveria fazer, fez alguma outra coisa que não deveria, e aí, quem vai responder é o teu usuário, porque era o seu usuário que estava logado no sistema. Então, essa é toda a implicação que existe nisso. É você se proteger e proteger as informações, porque você vai evitar que terceiros acessem os sistemas, que acesse o terminal ali físico e os sistemas que você teria acesso, que estariam logados e tudo mais naquele computador. Por isso a ideia é de sempre bloquear a sessão. Aí vem a banca sem vergonha e fala assim pra você, olha, o usuário mandou imprimir, um documento, e esse documento foi impresso, só que a impressora é do setor, sabe? Aquela cenário tem 10 mesas e uma impressora. Eu mandei imprimir e fui tomar um cafezinho enquanto imprimir. E nisso veio alguém lá e pediu pra eu atender, eu fui atender essa pessoa. Legal, esse documento ficou na impressora. Aí a pergunta é, qual política foi ferida? De tela limpa ou de mesa limpa? É um documento impresso que tá lá sobre a impressora, que tá lá em cima da impressora. Quando outra pessoa mandar imprimir alguma coisa, ela não pode chegar lá e pegar aquele documento e falar, quer ver uma forma de você entender a importância disso? Porque as pessoas não dão a devida importância. Imagina que você manda imprimir seu exame de sífilis, sei lá, alguma coisa do gênero, né, DST. E aí você vai deixar lá pra que qualquer pessoa chegue lá e fale, de quem é esse exame aqui de DST aqui pra todo mundo? Porque eu sou nesse. E pega lá o negócio lá, não reconhecido de quem que é o documento, pergunta quem é. Eu quero ser prestativo e entregar o documento pra pessoa. Então olha aí o problema. Já trabalhei em instituição onde que a coordenação do concurso da instituição, ela simplesmente estava ali junto com o universo da TI. E aí as questões, o material era feito isso. A pessoa mandava pra impressora, eu mandava pra mesma impressora, eu ia lá pegar o documento, pegava junto da outra pessoa, e quando olhava era um gabarito, alguma coisa do gênero. E aí você, fulano, já conhece, sabe o trabalho de cada um, já entrega. Mas é uma situação que fica ali,
Qual que é a minha culpa em ir lá na impressora, pegar um documento que eu tinha mandado imprimir e tava lá o documento, eu tive acesso à informação. O erro foi da pessoa que mandou imprimir e não foi lá rapidamente para buscar aquele documento. Então, é o problema da tela limpa, como eu falei. É o cara que trabalha na mesa do seu lado. Você não sabe todo o universo onde ele está inserido. Embora lá sabia, né? Então, situações e situações com a situação da tela limpa e mesa limpa. Muito cuidado com essas duas políticas. Além do universo de políticas de segurança, a gente também tem que observar as práticas para ter um ambiente seguro, para ter um ambiente considerado minimamente básico para você trabalhar. Em termos de boas práticas, o que a gente precisa observar é, simplesmente quando você recebe um arquivo de outra pessoa, você não pode simplesmente sair abrindo esse arquivo, recebi por e-mail, mas é de um amigo meu. Pô, falsificar o remetente, a gente já viu que é fácil. Então você não pode executar arquivos de fontes desconhecidas. Ah, mas o remetente é meu amigo. Pois é, mas ele ficou de enviar aquele documento, é algo que ele faz corriqueiramente, e mesmo que faça, é bom contatar ele e falar, ó, você me mandou tal coisa? Ah, sim, mandei, pode abrir, beleza. É sempre importante isso, porque é uma questão de segurança, bom senso, razoabilidade na hora de abrir e trabalhar com documentos. Porque se esse arquivo estiver contaminado por um malware, você poderá ser infectado por esse malware. Então, executar de fontes conhecidas, jamais, ter todo cuidado, e mesmo que fala, mas eu preciso. Então, vá lá e antes execute o antivírus, o anti-malware. Varra o arquivo, né? Procure, verifique se esse arquivo é um arquivo que possa conter algum malware antes da sua execução. E ainda assim, abra meio que na suspeito, né? Sempre com o pé atrás do que pode estar acontecendo. Jamais saia fornecendo dados pessoais. Ah, mas é um formuláriozinho lá basiquinho, só para cadastro. Pois é, sempre tem alguma intenção por trás disso. Ninguém oferece nada gratuitamente se não tem algum objetivo ali para usar as suas informações, os seus dados, os seus serviços, alguma coisa de interesse há quando alguém oferece gratuitamente para você alguma coisa na internet. Então, cuidado ao sair fornecendo dados a terceiros. Verifique o certificado digital. Esse aqui talvez seja o ponto mais crítico que a maioria não faça. Verificar o certificado digital dos sites. Ver se os sites são sites seguros. Verificar se é realmente o site que você estava querendo acessar. Então é de extrema importância. É só clicar lá no HTTPS, clica no botão direito, detalhe do certificado, veja quem foi a autoridade certificadora que emitiu, quando emitiu, se está dentro do prazo de validade, se emitiu realmente para a empresa que você está querendo acessar. Então é esse tipo de informação que você vai buscar. Não sair clicando em tudo quanto é link na internet, né, os clicadores compulsivos, clicar lá, porque eu achei que era uma promoção, apareceu lá tal coisa, dizendo que eu ganhei 1 milhão, não sei o que, fui lá e cliquei. Não clique em qualquer link que apareça na internet. E sempre realize rotinas diárias, não necessariamente diárias, né? Rotinas de backup, ou seja, cópias de segurança para amenizar o estrago caso ocorra. E também tem uma boa política de senhas. E aí, falando em senha, você tem uma questão própria de prova. Quando a gente fala em senha, o que significa? O que é a senha para esse cenário dentro do universo? As senhas, elas, para serem consideradas minimamente seguras, elas têm normativa. Elas estão lá dentro das normas ISO NBR 27000, daí tem a família 27001, 27002, né, dentro da família 27000, que são as que podem ser mencionadas em prova. Então, cuidado com essas duas. E dentro delas é que vai ter esses parâmetros de segurança, essas recomendações que a gente está aqui resumindo e colocando no que é tradicionalmente abordado nas provas. Então, com relação à senha, para que a senha seja considerada minimamente segura, a estrutura de 8 caracteres, ela é definida dentro dessas normas. Aí você fala, peraí, mas no banco eles têm uma senha com 6 caracteres, a senha do cartão de crédito é com 4. Não está dentro dos padrões. Eles não estão buscando a certificação, que é o da norma. Então, quando você aplica as regras da norma, você vai em busca de uma certificação, em busca de atender o mínimo do padrão que se aceita como padrão de segurança. E além de ter 8 caracteres, destes 8 caracteres, você tem que ter pelo menos 3 tipos dos 4 que existem. Então, que tipo de caracteres você pode ter numa senha? Pode ter número, pode ter letra maiúscula, letra minúscula ou símbolos. O ideal é que tenha pelo menos um de cada um desses 4 aqui e que você trabalhe. A sua senha, ela não deve conter dados pessoais, ela não deve ter informações do tipo número de RG, CPF, telefone ou parte de telefone, número de residência, número de apartamento, placa do carro, datas de aniversário. Não coloque esses dados, porque estes serão os primeiros dados a serem testados na hora que eu for tentar descobrir uma senha. No ataque de força bruta, por exemplo. Então não use essas informações na formação de uma senha. E a senha, se você pensar assim, eu tenho uma senha numérica, é só pensar, que é matemática, é probabilidade. Se você falar assim, eu tenho uma senha que tenha 4 dígitos. Só que esses 4 dígitos são dígitos numéricos. Pô, quer dizer que você pode ter de 0 a 9, ou seja, tem 10 possibilidades aqui, 10 possibilidades aqui, 10 possibilidades aqui, 10 possibilidades aqui. Então você pode ter quantas possíveis senhas aí? Você pode ter 10 mil possíveis senhas que você pode criar. A hora que você coloca a letra maiúscula, em vez de 10 valores diferentes, você já aumenta 26, que são 26 letras maiúsculas, mais 26 letras minúsculas, mais os símbolos, que são variados aí. Cuidado com o símbolo, tá? De preferência, use símbolos que estão no teclado numérico e alfanumérico, mas em primeiro plano, ou seja, aquele que você aciona com a tecla Shift no máximo. Aquele que você aciona com a tecla Alt GR, é recomendado evitar esses símbolos, por quê? Pode ser que você vai preencher na hora de criar a sua senha, o site reconheça na criação, mas depois ele não salve certo, e aí você não consegue mais acessar o site. Então, um certo cuidado com isso aí. Então, essas são informações. E outra, a senha, ela é de caráter pessoal intransferível. Não se empresta a senha, não se rateia a senha, não compartilha ela com ninguém. Ela é de uso pessoal e intransferível. Essa é a estrutura de senha que a gente vai ter para trabalhar no cenário. Então, muito cuidado quando você trabalha com ela. Então, sempre criar senhas que mostrem algo diferente. Por exemplo, pensa numa frase. Você tem sistemas que falam qual é a frase de segurança. Então, imagine uma frase onde que as iniciais dessa frase sejam a sua senha, com números misturados ali aleatoriamente. Então, busque essa maneira. Porque daí você não tem a frase, são só caracteres. E aí você tem o seu mecanismo de memorização, que é a frase, que é lembrar dessa estrutura. Então, organize dessa maneira assim. Então, formas de trabalhar com a senha e a sua importância dentro do cenário de segurança. Vamos ver como é que isso aparece em provas? Olha a primeira questão aí. Acerca da internet, intranet e tecnologias associadas, julgue o item a seguir. Uma proteção dos navegadores de internet é direcionada para combater vulnerabilidades do tipo XSS e evitar ataques maliciosos. Sim, a ideia do XSS é o Cross-Site Scripting, que é a ideia lá justamente de você ter um script infiltrado no site com o intuito de capturar dados. Então, se tem isso nos navegadores? Tem. Os navegadores têm esse tipo de proteção lá presente. Próxima questão.
Um funcionário recém-contratado necessita cadastrar a senha de seu usuário para o acesso aos sistemas da empresa. Considerando as boas práticas de segurança da informação, a senha deve conter algarismos, caracteres do alfabeto, algarismos, caracteres alfabéticos e caracteres especiais, algarismos e caracteres alfabéticos. Bom, tem que ter pelo menos 3 dos 4 que existem, né? Então aqui vamos considerar caracteres alfabéticos maiúsculo e minúsculo também, né? Então a ideia é de você ter o máximo possível desse cenário. A alternativa C, portanto, né? A alternativa correta aí. Próxima questão. A norma ISO 27002, né? Lembra que a gente falou aí da ISO? Apresenta um conjunto de boas práticas para a segurança da informação e está estruturada em seções, né? Fala de suas bases. Os itens a seguir são seções que fazem parte da ISO 27002, exceto. Na 27002, ela tem regras que falam do controle de acesso? Tem, a gente falou alguns itens aqui. Fala da gestão de ativo, aí já vai falar da questão de gestão de segurança da informação, mais especificamente na ideia de informação, qual a informação é um ativo ou não. Fala da gestão de incidente de segurança da informação? Sim. O controle ter técnicas de contingência, essas coisas fazem parte ali. Faz controle de projeto de combate a incêndio. Não, é segurança da informação, não para incêndio. Não, incêndio nada a ver. Isso aí não está na ISO, as outras são tranquilas, tá? Isso aqui você foi por eliminação, né, nessa questão. Olha a próxima. Considere as afirmativas abaixo no contexto de segurança da informação. Aumentar a velocidade do link de internet. Segurança da informação, aumentar a velocidade do link. O que tem a ver uma coisa com a outra? Trocar periodicamente as senhas de e-mail. Aqui um ponto importante. Trocar as senhas. Proteger dados sigilosos com criptografia é algo recomendado em termos de segurança. Utilizar software antivírus e atualizá-lo constantemente. Sim, é recomendação. Então, item 2, 3 e 4 aí. Para complementar, a gente poderia falar o seguinte. Ter o sistema operacional atualizado, todos os programas atualizados, são recomendações básicas em termos de segurança. Você ter o antivírus instalado e atualizado também é uma recomendação, pode ser anti-malware aí na concepção. Questão do faro, sempre estar ativo, são elementos básicos da segurança da informação que precisam estar constando aí no seu dia a dia. E a troca de senha ser periódica, você tem que trocar a senha, eu tenho que trocar a senha quanto tempo, em quanto tempo? 30 dias, seria o ideal para cenários onde você tem sistemas extremamente sensíveis. Agora, o melhor, assim, o recomendado seria pelo menos a cada 60 dias que você trocasse a sua senha. A cada 120, 90 dias já está forçando um pouco a amizade. Tem gente que fica com a mesma senha por anos, então cuidado. A importância é que troque com frequência. E que verifique, né, se o site ele está aí. O Mozilla Firefox, ele é um navegador que tem lá um recurso que mostra, por exemplo, sites que vazaram senhas. E aí você vai lá, pega o teu e-mail, por exemplo, e coloca ali dentro do Mozilla, e ele vai dizer, nesses sites aqui apareceu esse teu endereço de e-mail, então provavelmente a sua senha também tenha vazado. Aquela senha que você usou naquele site, alguém capturou e vai tentar usar no teu e-mail, por exemplo. Por isso que eu sempre digo, tenha uma senha para e-mail e jamais use a senha do seu e-mail para qualquer outra coisa, porque tudo você vincula no e-mail. Tudo que é senha para, eu esqueci minha senha, vai lá no e-mail. Então use uma senha para e-mail e não use ela em lugar nenhum. Por quê? Eu usei na rede social. Aí você perdeu a senha lá na rede social, alguém roubou a senha pela rede social, o cara, a primeira coisa que vai fazer é olhar lá na rede social qual é o e-mail associado à conta, vai tentar entrar com aquela senha no e-mail. Se ele conseguir, ele vai ter acesso à tua vida inteira. Então, senha e-mail é uma única e não usa pra mais nada. Outra senha para bancos, porque eu sei que você costuma ter padrões de senha. Fala, eu tenho 5 senhas diferentes. Pô, você tem 5, já tá bom, tá? Pelo menos. As pessoas têm 2, 3, olha lá. Então, tenha bastante senhas aí. Anotar não é um erro, tá? Mas é sempre ter um acesso, saber onde que tá anotado, guardadinho bonitinho, isso aí pra ninguém ter acesso a esse documento. Então, senhas para bancos, não usar iguais aí a outros cenários, usar só ali na estrutura do banco. Senhas que você usa no cartão de crédito, não usar mesmo pro banco, ali no sistema online do que você usa no cartão de crédito. Senhas em redes sociais, ou só em redes sociais. Usa aquele padrão de senha para sites suspeitos, que você acha assim, olha, esse site pode ser um site meio assim e tal. Usa uma senha qualquer. E ainda, faça um teste. Quando você vai criar uma nova conta no site, cria lá uma senha do tipo ABC123. Por quê? Aí você vai lá, cria a conta no site, loga bonitinho, testou, ok? Aí depois você sai e clica lá, esqueci minha senha. Por quê? Veja como o site manda a senha pra você. Se ele manda a senha explícita, escrita no e-mail, cuidado, porque assim como o site consegue enviar a senha pra você, imagine que eu tenho um funcionário lá descontente com quanto ele ganha, ele tem acesso a essa informação, porque tá lá escrita a sua senha. Então, opa, é um alerta pra você como usuário. Agora, o ideal é o site fazer o quê? Mandar um link pra você, pra que você possa ir lá e mudar a senha. Porque normalmente não é uma regra, né? Não é uma essência, mas pelo menos é um pouco mais seguro. O site vai mostrar pra você algo que é um processo em que a senha não foi explícita, não foi exposta para o usuário. Então é sempre bom observar isso. Até porque pode ser que um usuário que teve acesso ao seu e-mail está querendo roubar esses dados aí. Então, as senhas explícitas é bom sempre testar e ver como que o site manipula elas, beleza? Sempre bom ter um link para trocar de senha. E essas são as recomendações de segurança e o que você tem aí que pode ser cobrado em prova é qualquer uma dessas informações, beleza? Ficamos por aqui, forte abraço e até a próxima. Porque ele diz respeito a todo o dia a dia, tanto do candidato. Salve, ofertando, olha aí um assunto bastante interessante e importante para as provas de concurso, porque ele diz respeito a todo o dia a dia, tanto do candidato na hora de fazer uma prova, quanto você acessar essa aula, por exemplo, e qualquer conteúdo na internet. Estamos falando aí dos elementos de segurança e informação, mais conhecidos como princípios básicos de segurança e informação. Então aqui você tem que ter um certo cuidado, porque esses princípios eles são apoiados sobre normas técnicas, eles são apoiados sobre a ISO NBR. Então tem a adaptação do modelo e ele tem várias versões. Você tem lá a 17999, que é a versão mais antiga, e a 27000, que é a família toda, que substitui ela, mas algumas coisas da 17999 ainda são mencionadas, citadas em prova. Professor, eu preciso conhecer a norma técnica? Não, até porque para ter acesso a elas tem que comprar ela, né? Ela é um material pago separadamente e ele é bastante extenso. Claro, se você for aí buscar uma prova de TI, algo do gênero, aí você vai ter que acabar olhando mais detalhadamente para toda essa estrutura, todo o modelo ITIL e assim por diante. Mas como você está fazendo uma prova de concurso no âmbito geral, que pega aí das várias carreiras, você vai olhar o básico, que é aquilo que é extraído destas normas, que a gente faz todo esse trabalho para você. Então, primeiramente, olhar para os princípios. O que são esses princípios? Eles são os pilares para que a gente possa falar em termos de segurança de informação. Qual é a base de funcionamento, como a gente vai articular toda essa estrutura. Beleza, então olha só, quando a gente fala em princípios, uma forma de você lembrar quais são os princípios é através da dica.
que vai trazer para você o nome dos 4 princípios basilares. Mas tem que ter um certo cuidado, porque destes 4 princípios, 3 são essenciais, que são aí justamente os 3 primeiros. Então esses 3 primeiros, que vai aparecer para você justamente essa ideia, eles são os básicos. Então, falou em segurança da informação, obrigatoriamente tem que ter esses 3. Este outro, ele é uma situação bem específica. Quando for trabalhar com ela, aí eu preciso, obviamente, da sua estrutura. Mas ele é um princípio adicional, deve colocar depois. E cuidado, por quê? Isso aqui pode vir para você com a sigla em inglês. Então, os princípios básicos de segurança da informação, em vez de aparecer lá para você com a ideia de dica, pode aparecer lá com a ideia de CIA. E aí é que vem o grande perigo dessa questão. Por quê? Essa sigla aqui, ela tá vindo lá do inglês. E ela não tá falando desse A quando ela coloca lá. Ela fala, na verdade, desse A. É porque ela vem confidencialidade em inglês, confidentiality, integridade, ok, também começa com I, e a disponibilidade em inglês ela vai ser available, né, availability, então vai estar disponível a informação. Então a palavrinha aqui, cuidado, se vier CIA, é na verdade baseado direto na norma ISO 27000, na sua construção original, sem tradução, então muito cuidado com isso. Agora, olhando para o modelo mais tradicional de prova, que é um modelo que vai falar da dica, efetivamente, que você precisa entender o que cada um desses princípios preza, quais são os 4 princípios serem mencionados aí, e aí você vai perceber que a gente pode, na verdade, falar que tem 5 princípios de segurança da informação. Sim, eu posso chegar aqui e falar para você, olha, não repúdio também é um princípio de segurança da informação. Mas entenda que essencial, obrigatório, para falar em termos de segurança, são 3. Para ter segurança da informação, tem que atender esses 3 primeiros princípios. A autenticidade é um dos princípios básicos de segurança da informação? Sim. Quais são os princípios básicos de segurança da informação? Estes 4. Então, falar, princípios básicos, segundo a norma, são 4. Este outro, o quinto, ele é mais uma consequência, vista também como princípio, mas ele é consequência da autenticidade. Então ali a gente começa a ver a maneira como eu posso trabalhar com estas definições. Muito bem, olhando para essas estruturas, quem são esses princípios efetivamente? A gente está fazendo essa amarração aí da maneira como eles vão ser apresentados para você. Então você tem lá o princípio da disponibilidade. O princípio da disponibilidade garante que a informação esteja disponível. É estranho pensar esse termo para um universo de segurança. A gente está falando em proteger, né? A primeira coisa que a gente fala em segurança da informação é algo que menciona, dá aquele estalo. Não, eu quero proteger, né? Segurança da informação é proteção. Aí de repente alguém fala em disponibilizar, garantir que a informação esteja disponível. Calma, vamos amadurecer um pouco a ideia. Aqui é o núcleo do conceito. Aqui é um termo-chave que você vai usar para responder a maioria das questões que falam a respeito dela, para distinguir entre os princípios. Então, disponibilidade, garante que a informação esteja disponível. Ponto. Não se estressa mais com isso, já resolve bastante das questões. A integridade. Integridade é aquela situação, uma pessoa íntegra, é aquela que mantém os seus princípios, é aquela que segue a sua estrutura e não muda volatilmente. Essa é a ideia. A integridade é o princípio que garante a não alteração. Cuidado, pois é um princípio também que aparece em outros conteúdos. Exemplo, a arquivologia é uma matéria que também fala dela com outros termos, mas é o mesmo princípio, tá? Se você estuda isso lá em outro universo, entenda que é o mesmo princípio. Integridade é integridade. O que muda são os termos, os jargões que cada disciplina costuma cobrar. Aqui, a informática, por incrível que pareça, ela não menciona muitos termos mais específicos ou técnicos do modelo, enquanto que a arquivologia menciona, então fica esperto. Por quê? Porque, como eu falei, a informática ela tem essa segregação entre o pessoal que vai fazer provas de TI, aí tem que olhar de forma mais técnica, e você que vai fazer a maioria das provas gerais de concurso. Então eles trazem uma terminologia mais acessível ao usuário. A ideia básica de garantia é não alteração. Ok. Só cuidado, a gente está falando em princípios. Quando a gente fala em integridade, a integridade ela não vai impedir que uma alteração ocorra. Ela é um princípio. Quando eu olho para o documento e falo, ó, esse documento está íntegro, eu estou garantindo que ele não teve alterações. Então é mais uma ação passada e não uma ação impeditiva. Cuidado com isso. Vamos amadurecer a ideia. Confidencialidade. Confidencialidade é a garantia do sigilo. É a primeira, na verdade, ideia que a gente pensa quando fala em segurança. Proteger os dados. Garantir que terceiros não vão acessar aquela informação. Legal. E a autenticidade? É a garantia da autoria, a garantia do autor. Quem fez aquele documento? Quero verificar isso. E uma vez que eu tenho autenticidade, é consequência dela, tem que ter autenticidade para falar em termos de não repúdio. Não repúdio, ele não existe sem a autenticidade. Então eu tenho que olhar ali justamente para essa estrutura. E a ideia de não repúdio, o núcleo dessa estrutura, é não poder negar a autoria de algo. Então aqui você tem a informação chave, o núcleo de cada um dos princípios. Agora vamos amadurecer a ideia a respeito de cada um deles, falando aí justamente na sequência da nossa dica, que é começar pela disponibilidade. Então a disponibilidade, ela parece estranha quando a gente fala em termos de segurança, porque você está falando em disponibilizar. A disponibilidade, ela garante que uma informação esteja disponível, podendo ser apresentada uma frase assim, para quem e quando precisar. Está correto? Garante que a informação esteja disponível para quem quando precisar. A disponibilidade não é responsável por avaliar ou dizer você pode ou não acessar essa informação. Não é ela quem faz isso, isso é controle de acesso. Mas uma vez que eu diga, olha, esse usuário, ele pode acessar determinada informação, aí entra a disponibilidade dizendo, o usuário tem que ter acesso àquela informação, ela tem que estar disponível para aquele cara. Então essa é a ideia da disponibilidade, garantir que a informação esteja disponível. De novo você fala, mas parece estranho para o universo de segurança. Vamos pensar em duas situações. Primeiro, na informação de fato que você quer acessar. Por exemplo, eu quero consultar lá um extrato, ou quero fazer inscrição no concurso. É uma informação que vai ter que estar lá disponível, um serviço tem que estar lá disponível, porque tem um prazo para fazer inscrições. A quebra dessa disponibilidade, ou seja, você tem lá, posso fazer inscrição do período X a período Y, então duas datas de início e término da inscrição, e no meio ali houve uma falha nesse procedimento, o servidor, por exemplo, estava fora do ar, falta de energia, algo do gênero, e aí você não conseguiu realizar a inscrição naquele momento, você deixou fazer ali perto do finalzinho, e aí bem no finalzinho, aqueles últimos dias, ficou fora do ar.
Há duas situações. Uma mais tradicional das bancas de concurso, que é, como houve uma falha, e às vezes pode ter sido proposital, tá? Tem sempre jogadinhas aí. Ela fala, ó, gente, ficou fora do ar a inscrição, então a gente vai fazer o seguinte, vamos prorrogar o prazo de inscrição para que aqueles que não conseguiram fazer devido à nossa falha em manter a disponibilidade, possam fazer a inscrição. Agora não pegou o Senado? Receita Federal na hora de declarar imposto de renda. Não, você quer fazer o concurso, você quer ser um pagante de imposto de renda. Não é essa a sua ansiedade? Então, quando você vai fazer declaração de imposto de renda, existe um prazo para entregar a declaração. Se você entregar posterior a isso, você vai provavelmente pagar uma multa. Então, na hora que você vai lá, eu tenho prazo. Então não deixa para os últimos dias ali, para o final do mês, e vai fazer o envio. Aí há um grande congestionamento, uma grande demanda, e o servidor não dá conta de atender todas as requisições. As pessoas que tentam enviar não conseguem enviar sua declaração, encerra-se o prazo. Aí você vai falar, então a Receita deveria prorrogar o prazo, já que houve falha na disponibilidade? Pois é, agora o discurso é outro. A Receita Federal tem o seguinte discurso: azar o seu. O prazo foi dado considerando que intempéries poderiam acontecer. Esse era o prazo. Ninguém mandou você deixar para a última hora. A ideia é que se tivesse problema no começo, você deixasse mais para frente para fazer a entrega. Não é algo que você deveria deixar para fazer no último momento. Então esse é o discurso dela. E ela não prorroga prazo. Fala, beleza, você pode entregar depois. Eu não vou impedir que você entregue depois. Mas vai ter uma multinha ali, tá? Então essa é a maneira como ela trata o segmento, né, o processo, a ideia da disponibilidade. Mas entenda como princípio é garantir que a informação esteja disponível. Então é oferecer aquele mecanismo. Ele é aplicado muito a isso aqui, ó. Você tem que pensar nessa ideia para ficar um pouco mais associativo com segurança. Pensa no serviço, pensa na ferramenta, no recurso de segurança, e não só na informação puramente. Como eu falei, questão de você acessar o formulário de inscrição, também você pode pensar na hora de acessar o edital de abertura, na hora de você acessar o gabarito, o resultado final. Você sabe que a alta demanda gera uma dificuldade em acessar. Então, há problemas nesse quesito. Mas pensa na ferramenta, o recurso de segurança. Vamos pensar em algo que vai ser essencial para entender lá na frente, a autenticidade. Por exemplo, quando você vai lá no cartório, registra a sua assinatura, e alguém chega com um documento com a sua assinatura para fazer a verificação de autenticidade ali, né? De autoria, se aquela assinatura é tua no processo. Já percebeu que estamos falando dos termos. Então, o que acontece é, aquele cartão assinatura tem que estar lá no cartório, tem que estar disponível. Não adianta você ter ali a assinatura no documento e não ter ela reconhecida em um cartório. Você não tem a disponibilidade de um mecanismo de segurança necessário para validar a autoria daquela assinatura. Então a gente vai entendendo essas coisas. Porque lembre-se o seguinte, segurança da informação ela não é para informática. Aqui a gente está fazendo as adequações com a informática, vamos usar exemplos para a informática. Mas todos esses princípios são para a segurança da informação. Seja ela no papel, na informática ou em qualquer processo que envolva a necessidade de trabalhar com segurança. Então fique atento a isso. Então a ideia de disponibilidade é, tá lá a informação, eu tenho acesso. Quer ver uma situaçãozinha de hardware que apareceu nesse quesito? Apareceu já a questãozinha de prova dizendo assim, olha, o NoBreak é um equipamento, um hardware, que atende a quesitos de segurança da informação? Sim, porque a ideia dele é garantir que o sistema não desligue quando tiver algum problema, como uma queda de energia. Ou seja, a informação fica ali acessível no sistema, os recursos, o serviço ainda esteja em pleno funcionamento, mesmo diante de uma queda de energia. Então essa ideia pode ser associada? Sim, assim como outras estruturas. Mas essa aqui já foi um caso de prova, uma situação já apresentada para os candidatos. Então fique esperto com a ideia de, sim, equipamentos podem estar ligados a elementos de segurança, como a própria disponibilidade. Beleza. Agora, com relação à disponibilidade, não entra muito mais detalhe. Parte processual, técnica, não aparece muito sobre ela. Você tem isso mais nos outros elementos, como a própria integridade. Então, quando a gente fala em integridade, o que é integridade? Integridade é o princípio que garante a não alteração. Mas a alteração é a inserção, a exclusão, a movimentação de dados de um lugar para outro indevido. Então, é qualquer informação que altere o dado original. E aí você tem que entender que não é só o dado, né? É a informação de modo geral. Pensa numa estrutura mais genérica. Pode ser um documento, pode ser um número, qualquer coisa. Então, ela garante que a informação não foi alterada. Então, esse é o ponto elementar. A gente fala mais num aspecto de verificação. E aí eu tenho que dizer, eu tenho integridade, porque eu disse, não ocorreu. A integridade ela vai consolidar, vai dizer, não houve alteração, mas ela não impede que ocorra. Então, eu tenho um documento lá que tem integridade nele, vai impedir que ocorra? Não, ela pode desestimular. Ela pode chegar ali e falar, não vou conseguir fazer isso porque vai ter alguém que vai verificar depois. Então, se eu alterar, alguém confirma lá que teve alteração e descarta aquele documento. É essa a ideia. Então, quando a gente fala em integridade, a gente vai ter a aplicação da função hash. O que é essa função hash? A função hash, ela é um algoritmo matemático, então ela vai passar por um processo de mudança de dados. Só cuidado nessa expressão. Por quê? A ideia da função hash é você pegar o teu documento, a tua mensagem, o teu dado, a informação de modo geral. A gente tipicamente usa o termo mensagem aqui, porque nosso cenário de segurança, ele é abordado muito no contexto de redes. Então por isso é usado mais a expressão mensagem. Mas pensa um documento qualquer, uma informação. Então pega essa estrutura. Imagina aí um documento com 80 páginas, 100 páginas, algo do gênero. Então esse documento é grande, tem um volume considerável. E você vai pegar o algoritmo hash. Existem vários, a gente vai falar algumas situações aí. Então você pega um algoritmo, um processo matemático, uma fórmula, na verdade, que vai fazer cálculos e a partir desse documento, junto a esse algoritmo, será gerado um código hash. Então quando eu falei na mudança, ali cuidado. Porque o algoritmo, ele lê o documento e daquele documento ele gera um código. Esse código tem tamanho fixo. Ele tem uma estrutura que não muda, que é o seu tamanho. Claro, varia de acordo com cada tipo de algoritmo. Por exemplo, se a gente pegar os mais aplicados hoje, que é o SHA-2, você tem lá ele, eu vou usar o SHA-2, que seria o SHA-256. Esse carinha aqui, então, ele vai ter o tamanho do hash de 256 bits. Não, eu usei outro algoritmo, eu usei o SH de 512. Então, a chave que ele vai gerar é uma chave de 512 bits. Então, ele tem tamanho fixo. Um exemplo mais fácil para você visualizar na internet é o MD5.
Quando você vai baixar Linux, por exemplo, você vai lá no site do Linux Mint, do lado do link de download do arquivo, né, da ISO que você vai baixar, está lá um número escrito. Esse número é o MD5. Esse número é o código hash, também conhecido como resumo da mensagem. Então ele é um resumo da mensagem por quê? Porque esse cara, ele está intimamente e diretamente ligado àquela mensagem. E aí entenda. Se eu pegar aqui um documento com 80 páginas, repletas de conteúdo, usei o algoritmo, escolha um aqui, por exemplo. Vamos usar o MD5 como referência. Peguei o algoritmo MD5 de função hash. Esse cara vai gerar um código. Esse código vai ter um tamanho. Se eu pegar outro documento com 150 páginas, por exemplo, usar esse mesmo algoritmo, MD5, ele vai gerar o mesmo tamanho de código. Esse resultado é sempre igual, independente da fonte. O documento pode ter tamanho variado, e é isso que tem aparecido muito nas últimas provas. O documento original ele pode ter tamanhos variados, mas quando olha para o algoritmo, o resultado sempre tem o mesmo tamanho fixo. E esse tamanho, percebe, é pequeno. Quando eu falo 512 bits, que é o maior aqui que a gente está olhando, 512 bits é pouca coisa comparado a 80 páginas de documento. E o importante aqui de se observar é, esse caminho ele só tem um fluxo. Eu não consigo fazer o processo inverso. E é isso que é importante. É um caminho único. É muito usado isso aqui, por exemplo, em senhas em site, que seria o ideal. Como assim? Na hora que você vai lá, cria o seu usuário e senha ao fazer o seu cadastro em um site, o correto seria que ele pegue a senha que você digitou, use um algoritmo que ele tenha escolhido, junto com algumas informações para dar maior segurança, e a partir disso ele vai gerar o código hash. E é, na verdade, isso que ele deveria salvar no banco de dados daquele site que você estava cadastrando. Então ele não deveria salvar a senha da forma como você digitou. Por quê? Se alguém pegar o código hash, ele não vai conseguir descobrir qual é a informação original. Não tem como descobrir isso aqui diretamente, quebrando o processo, não tem. É justamente por conta do tamanho todo da coisa. Agora, se esse usuário ele guardar lá no site a senha explícita, caso os bancos de dados do site vazem, acesse aí a internet, vai ver vários casos que ocorreram, a sua informação, a sua senha estaria explícita, disponível na internet, a pessoa vai pegar aquele dado. Agora, se tem um código hash ali, ao invés da senha, vai ser difícil. Mas aí, como é que ele sabe que sou eu na hora que estou fazendo login, lá na hora que eu faço acesso ao site? Então eu fiz o cadastro, salvei a senha lá no servidor, mas em vez de salvar a senha, ele salvei isso aqui. E aí eu fui lá em outro dia e entrei com o meu usuário e senha. Como é que ele sabe que é a minha senha? Porque ele vai pegar a senha na hora que você digitou ali no campo de login, vai usar o mesmo algoritmo e vai gerar o código. E ele vai comparar esse código que ele gerou no momento que você está acessando com aquele código que está salvo dentro do servidor. E aí, se for igual, beleza, você fez o login. Perceba que toda vez que eu preciso fazer essa verificação, eu tenho que fazer esse processo. Então a ideia de função hash, a ideia de verificação de integridade é a partir disso. Por quê? Imagina o seguinte, eu tenho um documento que eu quero enviar para você. Eu vou pegar o documento, vou gerar um código hash dele através de um algoritmo e vou mandar o documento para você. Posso mandar esse hash junto ou não? Imagina que eu mando o documento. E aí eu mandei o documento por e-mail, e aí eu mandei uma mensagem no WhatsApp para você, dizendo assim, ó, o código hash que vai ser gerado é esse, e eu usei o algoritmo MD5. Você, ao receber o documento, vai usar o mesmo algoritmo MD5 e vai gerar o código lá como resposta. E você vai olhar a mensagem que eu te mandei no WhatsApp com aquele código que você gerou. Eles têm que ser iguais. Se houver qualquer vírgula diferente no documento, o código vai ser diferente. Então, por exemplo, peguei um documento aqui de 80 páginas, alguém alterou alguma linha lá, uma vírgula que seja, uma vírgula mesmo. E o cara vai lá, pega o documento e usa a mesma função hash. Só o fato daquela vírgula ser diferente, sendo o mesmo algoritmo, o código vai ser diferente. Porque esse resumo ele é para cada mensagem, ele é uma identidade daquela mensagem. Mas ele não é do autor, tá? Cuidado com isso. Ele identifica a mensagem, o resumo da mensagem. Só cuidado com essa palavra resumo, porque ela não significa um resumo literal, de, eu tenho aqui um resuminho do que significa o texto. Não, resumo de identificação daquele conteúdo, para dizer se teve ou não alteração dele. Então, essa é a ideia da integridade, e esse processo ele é importante lá na frente, quando se fala em assinatura digital, onde a gente tem toda a sua análise e olhar de novo para isso. E aí você tem aqui alguns algoritmos, cada um tem a sua particularidade, você tem no material mais alguns detalhes sobre cada um deles, mas entender que cada um tem aí uma estrutura de tamanho. O bloco que ele vai gerar, né, o resultado ali, é um tamanho fixo, sempre de acordo com qual método foi escolhido. Então, eu escolhi um algoritmo, eu vou ter que usar esse mesmo algoritmo nos dois momentos em que ele foi trabalhado. Então, muito cuidado com a ideia de integridade. O outro princípio que a gente tem é o princípio da confidencialidade. Quando a gente fala em termos de confidencialidade, olha só, a confidencialidade é a garantia do sigilo, é o que você buscou aí como essência da segurança da informação. Mas a ideia de confidencialidade pode ser e é muito comumente comparada com a disponibilidade. A confidencialidade garante que a informação vai estar disponível só para quem ela é de direito. Então ela é quem vai estar considerando no seu texto definitivo, na definição, a ideia é de limitar quem vai poder acessar a informação, ou seja, evitar que terceiros acessem os dados. Porque eu estou falando, eu quero que somente aquele usuário vá acessar, porque só ele tem a permissão de acesso. Então quem protege, quem evita que usuários não autorizados acessem, é a ideia de confidencialidade. Ok, mas a confidencialidade, como princípio, seria a validação disso, tá? Vou dizer, tem confidencialidade no processo. O mecanismo, de fato, que vai ser usado para tentar impedir que terceiros acessem a informação é o uso da criptografia. Então é esse mecanismo que vai ser utilizado para que a informação seja protegida, para que eu possa colocar ela numa caixinha ali e trancar o cadeado. É essa a ideia. Então, cuidado. Porque nesse processo vai vir lá a ideia de transformação. Vai ser apresentado para você a essência de que a informação original, o documento, vai passar por uma transformação, diferente da integridade. A integridade, eu pego o documento, uso o algoritmo hash e a partir dele eu gerei um código. Na criptografia, seja ela simétrica ou assimétrica, as duas aqui podem ser usadas para garantir confidencialidade. No caso, você usaria uma ou a outra. Eu posso usar as duas também? Pode. E na prática, para poder acessar conteúdo na internet, de fato são usadas as duas. Mas isso a gente vai entender lá na frente falando em criptografia. Mas você pode entender o seguinte, para garantir confidencialidade, posso usar criptografia simétrica ou usar criptografia assimétrica.
assimétrica. Essa é a relação que você precisa. Então a transformação ocorre de que forma? Eu vou ter uma mensagem, termo genérico, dado, conteúdo, arquivo. Esse carinha vai passar por um algoritmo criptográfico, e aí eu vou ter que escolher qual tipo de algoritmo criptográfico, seja simétrico ou assimétrico. Eu tenho vários algoritmos simétricos, tem vários algoritmos assimétricos. Então, se eu escolher um, vai pegar essa mensagem e vai passar por esse algoritmo, por esse processo de transformação. Ele vai gerar uma outra mensagem, ele não vai apagar aquela lá. Ele vai gerar o conteúdo criptografado, que representa toda aquela informação, só que criptografado. De modo que, se terceiros tentarem ler esse documento, cuidado, eles podem até pegar o documento, ter acesso a ele. Mas a hora que ele vai ler essa desgraceira toda que vai falar, não entendi nada. Então, muito cuidado. Em termos de segurança da informação, ler, a ideia de ter acesso, ela não impede que a informação, que a estrutura do documento seja acessado, esse criptografado. Ele impede que a informação real que estava lá dentro dele é que seja acessada. Então, cuidado com essa regrinha aqui. Então, eu fiz esse processo, gerei esse documento. Quando eu vou enviar isso aqui para você. Quando você recebe esse documento criptografado, você vai ter que usar o mesmo algoritmo que eu usei para fazer o processo de decriptografia, para abrir a mensagem, o documento. E aí você vai fazer o processo inverso. Claro que tem as regras próprias de cada método de criptografia, simétrico ou assimétrico. Mas o que você precisa entender é, criptografei, você recebe esse documento. Eu vou enviar isso aqui. Você, para poder entender o conteúdo dele, vai pegar esse cara e vai decifrar usando o mesmo algoritmo criptográfico. Questão de chave, mas aí é outra história. Então aqui, atenção com relação à confidencialidade. E o outro princípio, o nosso último princípio de segurança, é o princípio da autenticidade. O que preza a autenticidade? A autenticidade é o princípio que garante quem é a fonte, quem é o cara que gerou o documento. Ele garante a autoria da informação. É isso que ela vai oferecer para você. Quem é o autor? Lembra que eu falei da questão do cartório? Então, quando você vai lá no cartório e registra o seu cartão assinatura no cartório, você está dependendo de um terceiro confiável. Isso acontece também na autenticidade em qualquer cenário, não só no papel, mas também na computação. Porque na realidade a informática ela só vai tentar fazer no mundo digital aquilo que já existe no mundo físico. Então ela vai tentar recriar as mesmas condições. Então primeiro pensa no papel mesmo. Você vai lá no cartório, colocou lá seu cartãozinho de assinatura, tem que estar disponível para quem for lá acessar para poder fazer a validação, e aquilo ali vai garantir que foi você que assinou um contrato. Mas perceba que no cartório existem outros métodos. Você tem a verificação lá de assinatura por comparação de similaridade, então qualquer um pode pegar o seu contrato, chega lá e ver, realmente está aqui a assinatura do cara, é igual a essa, o cartório carimba, coloca um selo, e ele, como entidade confiável, vai lá e diz, essa informação é autêntica. Autentica o processo, o documento, a pessoa. Então aí que tá, ele autentica dizendo que a pessoa que assinou essa assinatura é realmente dessa pessoa. É isso que ele está dizendo para você. Agora, quando você fala assim, eu também tenho outros métodos. Tem uma situação em que eu tenho que ir lá com o contrato sem assinar, na verdade com a minuta do contrato, e lá na frente do cartorário assinar e ele dizer que realmente viu eu assinando. Ou seja, ele também assina como testemunha, verificando que foi realmente você que assinou aquele documento, além do fato de aquela assinatura ser sua. Então, ele tem aí dois processos, que é a assinatura por verdadeira, que é justamente o cartório sendo testemunha da assinatura, do processo de assinatura. Então perceba que eu preciso desse terceiro confiável para garantir essa autenticidade. No caso da informática, a autenticidade ela vai ser verificada pelo uso da criptografia também. Só que aqui a gente tem um problema. A regra, o contexto de fato que vai ser oferecido, para garantir a autenticidade, eu vou usar criptografia assimétrica. Tem que ser criptografia assimétrica. Por quê? Porque além dela, eu vou precisar do certificado digital, que é o terceiro confiável. E esse certificado digital é só por criptografia assimétrica. Ele vai usar isso aí. Tá, mas o que acontece? Já ocorreu em provas, CESP, entre outras bancas, dizendo, olha, através da criptografia simétrica é possível garantir a autenticidade? E a banca deu como correto. Então é aí que está o grande problema. Por quê? Na criptografia simétrica eu vou me pautando uma senha. E quando eu falo nisso, como é que eu vou garantir que a senha que eu passei para você não passou para mais ninguém? Como é que eu vou garantir que aquele documento foi gerado por você de fato? Dá para tentar fazer isso? Dá, mas existe uma confiabilidade muito grande. E aí, cuidado. Confidencialidade é princípio. Confiabilidade é consequência, é característica. Diz assim, olha, quando eu tenho todos os princípios de segurança e informação garantidos, eu tenho uma confiança na segurança, eu tenho confiabilidade. Então, confiabilidade não é princípio. Para ser princípio é confidencialidade. Então, cuidado, não cai nisso. E aí você tem ali justamente essa ideia de você tem a senha. Imagina que eu peguei e compartilhei a senha só com você. Então eu sei que se você mandar um documento e eu usar a mesma senha que eu dei para você, que é a ideia da criptografia simétrica, e eu conseguir abrir, só pode ser você que mandou aquele documento. Mas esse processo é falho, por quê? Você pode acabar cedendo, eu não tenho ninguém que valide você, eu estou confiando na sua palavra. Então é um processo muito falho porque depende da confiança entre as partes, a ter esse contato, essa garantia de sigilo entre elas e segurança. Então a criptografia simétrica até pode ser usada? Sim, mas ela tem um grande mais que é essa confiança entre as partes. Na regra geral, é a criptografia assimétrica que vai ser usada não sozinha, porque você tem como usar a criptografia simétrica para garantir sigilo. E na garantia de sigilo, criptografia assimétrica não precisa de certificado digital para garantir sigilo aqui. Agora, para garantir a autenticidade, além de usar a criptografia simétrica, eu vou necessitar do certificado digital, que é esse terceiro confiável, garantindo, validando o processo. Legal. A partir do momento que eu uso, por exemplo, de um mecanismo para garantir que eu fiz aquilo, que eu sou autor daquele documento, exemplo de ir lá no cartório, reconhecer a assinatura por verdadeira ou por vera semelhança, na hora que eu vou lá e faço isso, eu estou me utilizando de um órgão confiável, de um terceiro confiável, para validar que aquela assinatura é minha. Eu não posso chegar depois e falar, não fui eu que assinei, essa assinatura é falsa. Ainda mais se for por verificação de verdadeira, que é você lá assinando na frente do cartorário. Você não pode negar aquilo lá, porque você está usando um mecanismo de validação que foi você. Esse o elemento conhecido como não repúdio. Ele é consequência do uso, do emprego de recursos de autenticidade. Então não repúdio é não poder negar a autoria. Fui lá e usei, disse que é meu,
dá para depois dizer o contrário. É essa ideia batida aí em cima da estrutura do não repúdio. Então, não repúdio vincula-se diretamente com a autenticidade. Agora, assim como eu falei, confiabilidade não é princípio, ele é uma consequência, uma característica de segurança, você tem que ter cuidado com a autenticação. A autenticação não é princípio, a autenticidade é princípio. A autenticação é processo. A autenticação é o processo em que você vai verificar se aquilo é aquela pessoa ou não, se é daquela pessoa ou não. Então é a verificação. Vamos pensar num login, que é você lá entrar com o seu usuário e confirmar que é você que está acessando o site do banco ou algo do gênero. Quando você faz isso daí, você está fazendo uma autenticação de usuário. Você está estabelecendo uma sessão de usuário. Você pode usar uma senha, além de identificar o seu usuário, ter uma senha simples, puramente, algo que você digitou ali. Você pode ter verificação por biometria, hoje bastante comum nos celulares, mas não só por digital. Quando você fala em biometria, tem a digital, você tem que pensar que às vezes tem a palma inteira lá para fazer a leitura, né? Alguns caixas eletrônicos utilizam isso. Você tem a leitura de biometria de retina, você tem de face, que é o que o Windows Hello utiliza. Você tem uma câmera com infravermelho, basta sentar em frente ao computador, ele ativa a câmera com infravermelho, detecta que tem presença ali e automaticamente vê que é você e libera. Você não precisa digitar nada, só sentar na frente do computador, ele já faz isso. Eu faço isso no meu computador em casa. Eu uso essa biometria, que é uma forma de verificar o usuário. Então perceba-se que senha é a mais frágil aqui. Por quê? O usuário não troca com a frequência que deveria trocar, o usuário acaba confiando a outros a mesma senha, né, compartilhando, que não deveria. Já a biometria é mais difícil. É difícil você chegar e emprestar teu dedo para uma pessoa. Pega aqui meu dedo, leva lá e vai fazer acesso ao lugar. Não dá. Então, a ideia de biometria é hoje o elemento mais seguro. Mas existem situações, como a questão do token. O token, entenda, como código de uso único. A maneira como ele é apresentado para você é variada. Pode ser um chaveirinho que exibe um código, pode ser aquele cartão que o banco oferece lá que vem 50 números e cada vez que você usar um você tem que riscar ele porque ele só pode ser usado uma vez. Pode ser o seu celular com um aplicativo que fica exibindo aquele número de tempos em tempos. Pode ser um SMS que o sistema mandou para você na hora que você foi fazer login e aí você tem aquela estrutura. Então, a ideia do token é código de uso único. Por quê? Se alguém interceptar, não vai adiantar nada porque essa informação interceptada foi já utilizada e azar de quem interceptou, né? Não vai conseguir usar. Ou mesmo um cartão de acesso. Aí você pega não só cartão, mas pega lá os tagzinhos que usa lá para acessar portas, abrir portas, o cartão de acesso para você entrar em alguma porta, que também, assim como senha, é meio volátil, né? Você pode emprestar para outra pessoa ali com uma certa facilidade. A diferença é que o cartão, como ele é físico, ainda você tem aquela situação, eu peguei de volta, tá comigo. Agora a senha que você pega de volta como? Você tem que trocar a senha. Então, situaçõezinhas aí em autenticação. E aí uma coisa que aparece bastante aí nas últimas provas é a respeito da autenticação em duas etapas, que envolve justamente dois elementos desses que a gente mencionou. A essência da autenticação em duas etapas é basear-se em algo que você sabe, tipicamente a sua senha, então é algo que você somente, teoricamente, deveria saber, junto a algo que você possui. Por quê? Caso você tá ali acessando e digitou uma senha e alguém interceptou e capturou a sua senha, pô, é a mesma senha, você não troca ela com frequência, o cara vai estar usando a tua senha porque ele capturou ela. Agora, algo que você possui, é algo que está com você. Se alguém roubar de você, você vai perceber. E esse cara, normalmente, é o token, aquele código de uso único, seja no equipamento, seja no cartão, que se você notar a falta dele, opa, vai chamar a sua atenção. Claro, com quase todos os métodos aqui tem maneiras de fraudá-los. Por exemplo, o cartão, você vai lá, clona o cartão, biometria, você vai lá, usa acetato de cianocrilato, e levanta digital, e aí tem as formas de você quebrar as seguranças aqui. Pô, professor, por que você sabe disso? Porque você tem que saber para poder se proteger. Então, a ideia aqui de autenticação são mecanismos que você vai utilizar. E a autenticação em duas etapas, também chamada autenticação em dois fatores, é você usar duas informações para fazer o acesso, beleza? Vamos olhar um pouquinho as questões de prova. Olha a primeira questão aí. Em se tratando da segurança da informação, a literatura cita confidencialidade, integridade e disponibilidade como os três grandes pilares desta área. A respeito das definições pertencentes a estes três conceitos, analise os itens abaixo. A confidencialidade garante que as informações não serão acessadas por pessoas não autorizadas. Então ele vai falar ali justamente nessa ideia, né? Estou falando ali em confidencialidade, primeiro princípio aqui que a gente está analisando, que a informação ela não vai ser acessada por pessoas não autorizadas. Então, a ideia de terceiros aí, bonitinho. Então, o primeiro item tá ok, né? Garantida, portanto, a privacidade. Bom, não é bem o objetivo falar em privacidade, mas é um sinônimo aí para sigilo no contexto dado. Até aqui estava perfeito, bonitinho, só que ficou estranho, mas não é um erro. E o item 2, a disponibilidade está relacionada à acessibilidade. Sim, a informação está acessível. Lembra que em inglês ainda esse termo, né? Dos dados. Quando a disponibilidade é garantida, estamos permitindo que a informação seja consultada a qualquer momento por parte dos usuários. Lembre-se que não é a função da disponibilidade limitar quem vai acessar. Então, ok, dizer que o usuário vai ter acesso. Perfeito. E o terceiro item, a integridade está relacionada com a qualidade da informação. Se os dados não são corrompidos ou perdidos, então não são comprometidos. Logo, permanecem íntegros. Podemos associar a integridade com qualidade? Podemos. Da forma como ele está dizendo aqui, podemos. Quer dizer que a informação não foi alterada aí de modo geral. Beleza. Vamos ver o que ele pede. Assinale. Somente o item 1 estiver correto, assinale a alternativa B, se somente os itens 1 e 2 estiverem corretos. Aqui a gente viu, né, que são todos os itens que estão corretos. Então, assinale a alternativa E, se todos os itens estão corretos. Portanto, essa é a nossa resposta. Próxima questãozinha aí. Acerca das soluções de alta disponibilidade, julgue o seguinte item. A alta disponibilidade envolve a garantia das funcionalidades de um sistema e alta tolerância a falhas de software, hardware e energia. Sim, a ideia de disponibilidade é eu tenho que me precaver de falhas que possam ocorrer, tanto no software quanto na energia. Então, a ideia de alta tolerância é justamente isso. Eu posso tolerar uma falha de software que eu tenho algo que garanta que a informação está disponível. Posso tolerar uma falha de energia porque eu tenho lá um no-break que vai garantir que a informação esteja disponível. Essa é a ideia de alta tolerância, portanto, correta essa questão também. É nesse padrão que você vai encontrar as questõezinhas em provas relacionadas a esse ambiente. Então, muito cuidado, porque aqui está um núcleo
Fala, Fanfartano, olha só, trabalhando agora com um assunto que merece uma atenção redobrada, hein? Então calma, se concentra, se ajeita aí na cadeira, vem comigo, vamos trabalhar aí com a parte de criptografia, e é um conteúdo simples, dá pra decorar, não recomendo decorar, mas entender. Por quê? Decorar você consegue resolver as questões? Consegue, mas também é muito fácil levar você a um erro, porque os termos são facilmente substituíveis e induzindo você a se confundir na questão. Então entender, por quê? Entender você resolve qualquer questão e não precisa muito, não é algo complexo. O que cai em prova é algo simples, é só uma questão de você analisar e com calma, paciência e olhar o processo, seguir os passos que ele vai oferecer para você, para poder dizer aí o que você vai resolver nas questões de prova sobre essa parte que é a criptografia. Cuidado com isso. Primeiramente, entender, né, o que é a criptografia. Criptografia é um processo onde você vai ter uma transformação do seu conteúdo. Então você vai utilizar um algoritmo de criptografia, ou seja, um mecanismo matemático que vai fazer a conversão dos dados. Claro, aqui a gente está falando de mecanismo matemático, a gente vai falar na questão da informática, mas vou trazer alguns exemplos para você, como a cifra de César, a cifra da maçonaria, usada lá antigamente, né, hoje não mais, acredito eu, e que justamente trazem à luz o que você tem como criptografia, sem ser necessariamente processo matemático, mas uma questão de substituição, algo feito no papel. Porque sim, a criptografia ela começou há muito tempo atrás, ela existe antes mesmo da informática pensar em existir. Era algo muito comum antigamente, porque as pessoas também queriam trocar mensagens em sigilo. E ela foi pensada no primeiro momento com essa intenção, de proteger as mensagens que eram trocadas contra o acesso por terceiros, contra terceiros lerem e entenderem a mensagem. Mais recentemente, né, na atualidade, é que ela foi pensada como uma estrutura que possibilitasse realizar outro mecanismo, que é a comprovação da autoria. Então a primeira coisa que se pensa na criptografia é sigilo, de fato. Então, um processo de transformação, de que eu pego um conteúdo, uma mensagem, um dado, uma informação, e vou transformar essa informação em outra que vai estar codificada, e que para poder acessar essa informação, eu terei que desfazer o processo, né? Ou seja, fazer o processo inverso da criptografia, que é chamado de criptografia, ou decifrar a mensagem, decodificar a mensagem. Então, criptografar, codificar, cifrar, o inverso, decifrar, decodificar e decriptografar. A ideia básica, né, que você tem de fazer e desfazer a criptografia. Legal. Agora a gente tem dois métodos de criptografia que precisam ser conhecidos. Você tem os métodos de criptografia simétrica e você tem os métodos de criptografia de chaves assimétricas. O que acontece? Cada método deste tem um conjunto de vários algoritmos, propostas, técnicas. De repente alguém vai lá e fala, eu achei um jeito melhor de fazer aqui a criptografia, porque aquele outro lá já não está funcionando mais, já pode ser quebrado a maneira de fazer ela. Eu consigo fazer com que uma pessoa consiga ir lá invadir, quebrar, descobrir como faz a criptografia e ela se torne inútil. Por exemplo, a gente tem criptografias, e aqui não vou entrar no mérito delas especificamente, que você usa na sua rede Wi-Fi. Quando você fala ali na criptografia WEP, o WP, o WPA2 ou o WPA, essas três aí mesmo, o WEP, que é a mais antiga, é muito fraca. Essa criptografia já foi quebrada faz tempo. Você consegue quebrar, mas está lá ainda para usar, está. Mesmo uma criança que for ali no Google pesquisar como faz a quebra da criptografia, vai lá e quebra. A questão de 10 minutos ela quebra a criptografia. Criptografia WPA e WPA2 já foram quebradas. Exige um pouco mais de paciência, mas também foi feito o processo, meia hora você quebra a criptografia WPA2. A WPA3 está em processo de implementação, já existe o método de criptografia que está aí como uma solução justamente à falha que a WPA2 possui. Então são métodos de criptografia que vão evoluindo e que você usa no dia a dia. Aqui a gente vai falar de outros, a gente vai falar no processo de comunicação para a rede de modo geral. Mas entenda que também aí você tem no seu dispositivo outros equipamentos de criptografia, beleza? Então, criptografia simétrica e assimétrica, vamos entender aí como é que funcionam esses métodos. Até porque quando você olha ali para o seu processo da rede Wi-Fi, a gente quer saber qual é a criptografia que você está usando, simétrica ou assimétrica. Então, em que são pautados essas estruturas? Bom, vamos começar com a primeira que foi pensada, antes mesmo da informática, ela já foi proposta e vamos usar esses exemplos para você entender como ela funciona e a própria ideia de criptografia. Então, criptografia de chave simétrica. E aqui você tem aquelas dicas, aquelas regrinhas, tipo, tem um S só, porque só tem uma única chave. Só tem uma chave. Então pensa assim, você tem dois S, duas chaves. Então a ideia é, para começar a associar, como eu falei, decorar, lembrar mais fácil os gatilhos que as questões podem trazer para você. Então, criptografia de chave simétrica quer dizer que você tem uma única chave. Essa chave pode ser chamada de senha, que é o que eu acredito ser o mais fácil de entender ela no processo, mas também as questões podem trazer lá, criptografia de chave secreta. Cuidado, criptografia de chave privada é um nome aqui que pode ser apresentado, mas é muito perigoso. Então, muita atenção para essa outra situação. O mais tradicional é falar criptografia de chave secreta. A ideia da senha, o exemplo mais simples. E ela vai ser usada para quê? A mesma senha vai ser usada para cifrar e para decifrar. É um caso, por exemplo, você pegar ali no Word da vida, ir lá nos recursos de proteger documento, é você pegar o WinRAR, o WinZip, ir lá e criptografar com senha o documento, e aí você vai escolher uma senha. Só vai conseguir abrir esse documento, seja do WinRAR, do WinZip, seja um documento aí do Word, do Excel, só vai conseguir abrir se digitar a mesma senha que foi digitada para fechar esse cara. Essa é a essência da criptografia simétrica, por isso que eu falei que a senha é mais fácil de entender. Agora vamos pegar como exemplo, que inclusive já foi mencionado em provas, porque o exemplo base aí, utilizado na academia para explicar a criptografia, que é a cifra de César. Como é que funciona? Lá atrás, né? Lá no Império Romano, César queria mandar mensagens para os seus governadores e tudo mais, como técnicas de guerra, ataques e tudo mais, e para as suas amantes, de forma sigilosa, que não fosse aí entendido caso alguém interceptasse. Fora um detalhe, naquela época, só o fato de você enviar uma mensagem escrita já era uma mensagem criptografada que a maioria das pessoas não sabia ler. Então, pouquíssimas pessoas teriam acesso à informação. Mas mesmo assim, ele queria proteger destas que tinham acesso. Uma coisa é você pegar um mensageiro e falar, tá aqui essa mensagem entrega. Pô, o cara é analfabeto, não vai saber ler, não entende nada que tá ali. Mas ele pode ter sido comprado e entregar aquela mensagem para outra pessoa. Então é nisso que ele pensou, né? Esse tipo de preocupação que ele teve em como proteger essa mensagem que estava na mão do mensageiro, que ele não confiava tanto. Agora, uma mensagem verbal é outra história. Aí você tem que confiar no mensageiro que vai estar transmitindo isso. Fora os problemas do telefone sem fio aí que aparecem, né? O entendimento, a mudança da mensagem no meio do caminho. Tá complicado.
Então César pensou em algo simples. O que ele pensou? Ele pensou em uma forma de criptografia que se baseava apenas na mudança do alfabeto. Como assim? Pensa que você tem lá o alfabeto. Ah, beleza, tá lá bonitinho o alfabeto na sequência. O que você tem? O César falou, vamos empurrar as letras, mudar as letras de lugar. E aí você tem algo como, por exemplo, vamos pensar num alfabeto mais 2. O que é mais 2? Ora, em vez de escrever a letra A, no lugar eu vou escrever a letra C. Em vez de escrever a letra B, eu vou escrever a letra D. E assim por diante. Claro, chega lá no Z, você vai falar, pô, mas o Z vai estar diferente. Aí eu penso aqui justamente no contrário, né? Para representar o A, como é que eu vou fazer? Ah, eu vou ter que pegar a letra que veio antes do Z, porque eu pego mais 2. E também pensa que uma outra variação, mais 1. Um outro exemplo mais simples. Por exemplo, ó, o A, em vez de escrever o A, eu escrevo o B no lugar dele. Em vez de escrever o B, eu escrevo o C. E quando eu queria escrever o Z, então você vai colocar a outra letra seguinte, que é o A. E é essa lógica que a gente tem para trabalhar justamente com essa estrutura. Então, trabalhar aqui com a ideia de shiftar, empurrar, deslocar o alfabeto. Muito bem. Então, vamos pegar um primeiro exemplo. Imagina que você quer escrever a palavra alfacom usando a primeira chave de criptografia da cifra de César, que seria essa chave aqui, ó, mais 2. Eu corro o alfabeto duas letras para frente. Então, em vez de escrever alfacom, eu vou escrever essa mensagem. E é esta mensagem aqui, esse C, N, H, C, F, Q, P, que eu vou enviar para você. Só que para você poder ler a mensagem, você vai ter que conhecer exatamente essa mesma regra que eu utilizei, essa mesma chave secreta, para poder falar, legal, em vez do C, ele foi empurrado duas letras para frente. Então, na verdade, não é o C aquela letra. Eu tenho que agora fazer o processo inverso. Se quem criptografou, fui eu, peguei a mensagem e fiz isso aqui, ó. Eu peguei da mensagem e escrevi ela criptografada. Eu tô cifrando, tô criptografando. Se eu fiz esse processo, você precisa fazer o processo inverso, que é decifrar a mensagem, que é decriptografar. Então, você precisa conhecer o processo usado para criptografar, para decriptografar? Precisa. Eu vou fazer de forma inversa. Então, você vai falar, então, se eu aumentei duas letras, você que recebeu vai ter que voltar para poder encontrar a mensagem original. Show de bola. Ah, aqui um outro exemplo. Trabalhando com mais um. Ah, pega lá mais uma letra para frente. Perceba que é simples esse aqui, por quê? As palavras, o espaço em branco, esse aqui é uma criptografia que hoje uma criança já descobre. Você pegar uma mensagem mais extensa, mas é fácil identificar essa criptografia. O que acontece? A gente pode melhorar ela. E como que melhora? Bom, é aí que entra a ideia. Como melhorar os procedimentos, os algoritmos de criptografia? Olha, eu dei um exemplo aqui com a cifra de César com uma chave, né? Usando mais 2 ou mais 1. E se a gente misturasse? Tornasse mais complexo. Por quê? Perceba que aqui, quando eu usei só uma, a letra A sempre foi criptografada para C. No outro, a letra A sempre foi criptografada para B. Por isso que é fácil identificar a mensagem. Porque você fala, pô, tem uma certa lógica e é fácil identificar isso visualmente. Agora, se a gente misturar, se eu falasse assim, ó, letra na posição ímpar, você usa o mais 2. Letra na posição par, você usa o mais 1. Então, mais 2 seria lá o C e o mais 1 seria aqui o M. Mais 2 na ímpar e mais 1 na par. Então, aqui eu usaria o H, aqui eu usaria o F, aqui eu usaria o P, porque são as letras que estão na posição par, então, na ímpar, né? Pega aqui as letras na posição ímpar e eu vou criptografar elas assim. Agora eu pego as letras na posição par e eu vou criptografar elas com mais 1. Então o L eu vou usar o M aqui, o A eu vou usar com mais 1 que vai ser o B, o O eu vou usar mais 1 que vai ser o P e o acabou, né? Era só essa a quantidade de letras que a gente tinha, né? 3 letras na posição par, né? No caso, posição par. E aí você viu aqui, opa, tem uma mensagem criptografada agora com o método do próprio César, só que melhorado, em que eu usei uma chave mais 2, mais 1. Letras na posição ímpar, mais 2. Letras na posição par, mais 1. O que acontece aqui? Percebeu que ficou uma criptografia mais pesada? Por quê? Eu tenho a letra A criptografada aqui ó, com dois símbolos diferentes. Então, em vez de escrever o A, que era igual nos dois anteriores, agora o meu A é por C e por B. A mesma coisa que eu tenho o P duas vezes. Quer dizer que é a mesma letra? Não. Então é uma maneira de melhorar a criptografia. Percebeu que ela ficou mais complexa? E se você não souber exatamente qual foi a regra que foi utilizada, já fica um pouco mais difícil de identificar a mensagem. E é isso que se busca na ciência, que é a criptografia. Essa arte de escrever em códigos a mensagem. E o que eu vou mandar pra você é isso. Você tem que saber da chave. Só que olha só qual é o problema. Como é que eu vou te dizer quem é essa chave? Olha só, a maçonaria, ela usava lá, e Dan Brown descreveu nos seus livros, justamente um método de criptografia similar à ideia do que o César propôs. E ela escrevia uma mensagem assim, ó. Tá escrito essa mensagem aqui, você fala, que desgraça de mensagem é essa? Só que eu preciso de algo nessa criptografia, que é passar para você, informar para você, o outro comunicante, o outro lado da comunicação, o outro interlocutor, qual vai ser a chave. Então aqui, ó, na cifra de César, isso aqui é a chave. Essa estrutura aqui é o que a gente chama de chave de criptografia. É qual método? Ah, aqui usei uma chave, aqui usei outra, aqui usei outra chave, combinando, né, as regras. E aqui eu tenho uma outra criptografia, um outro método que a maçonaria empregava. E eu preciso dizer isso para você de uma forma segura. Normalmente, pessoalmente, falar, ó, tá aqui, ó, a gente vai usar isso aqui. Era o que a maçonaria fazia. Em suas reuniões fechadas, elas chegavam, ó, galera, é o seguinte, agora nós vamos trocar mensagens e toda vez que a gente for enviar alguma coisa relativa à maçonaria, vamos escrever a mensagem usando essa formatação. Tá, mas como é que a gente escreve essa mensagem? Simples. Ó, faz assim, o jogo da velha, x, x. Aí você pega o segundo jogo da velha, coloca um pontinho no meio, o segundo x coloca um pontinho no meio de cada item. Por quê? Porque agora você tem a sua chave. Isso aqui, ó, é a chave da criptografia que a maçonaria utilizava. Foi isso uma chave? Isso é uma chave. É o mecanismo. Mas cadê? Eu não estou enxergando ainda. Ora, enxerga aqui, ó. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ó, coisa linda. Fechou teu alfabeto ali bonitinho. Ai, que filho da... Pois é, e ele escreveu ali. Agora você consegue enxergar o que está escrito nessa mensagem? Sorry, não estou enxergando. Você consegue enxergar esse símbolo aqui, em algum lugar aqui? Você consegue enxergar esse símbolo aqui, ó. Olha só, que sem vergonha. Então isso aqui é o A. Aí você vai ver que aqui aparece ele de novo, né? Tá ali o mesmo símbolo. Aí aqui, você consegue achar esse símbolo em algum lugar? Olha, tá aqui, é o L. Então esse aqui é o L. Esse símbolo, ó, esse símbolo tá aqui, é o F. E agora esse outro aqui que parece o L, mas na verdade não é o L, é o C. Tá aqui, ó, é esse símbolo que aparece aqui. E aí depois você tem esse símbolo aqui, que é a letra O, e depois você tem o símbolo ali, que é a letra N. Olha que coisa linda. Você
simplesmente usou uma mensagem escrita por meio de símbolos. Agora imagina só, se eu escrevo usando símbolos e misturando ele com essa daqui, olha que maravilha. Imagina escrever, em vez de escrever essa mensagem aqui, que já está cifrada, ao invés de escrever com letras, tivesse escrito com símbolos. Cria uma criptografia mais complexa. É essa a lógica, a busca pela criptografia. Mas percebeu que, tanto para que eu possa ler o que está escrito, quanto que eu possa criptografar, ou seja, escrever a mensagem criptografada, eu preciso conhecer a chave. E essa é a grande falha da criptografia simétrica. Ela é funcional? É. Ela atende aos requisitos de ser uma criptografia para esconder informação? Sim, você percebeu que a gente vai complexando a coisa aqui cada vez mais. E ela é uma criptografia que é com um tamanho de chave pequeno e torna ela mais rápida do que a criptografia assimétrica. Só que ela tem um problema, que é justamente esse. Quero conversar com alguém de forma sigilosa que eu nunca vi na vida. Imagina que estou aí com você, justamente, mas você está assistindo essa aula e outro aluno também está assistindo essa aula. Mas como é que eu vou mandar para você uma senha sem que aquele outro aluno saiba dessa senha? Não posso falar agora aqui no vídeo. Eu tenho que entrar em contato com você de uma maneira que seja previamente já garantida a segurança. Ah, eu vou ligar. Pô, eu posso estar grampeada a ligação. Ah, eu vou mandar um e-mail. Se alguém interceptar o e-mail, não adiantou nada eu ter mandado a senha no e-mail. Eu tenho que chegar ali numa conversa pessoal e falar, vamos usar essa criptografia aqui e que seja uma que a pessoa não conheça. Tem que ser diferente. E aí justamente que está o problema. Como é que eu faço? Tem que encontrar com a pessoa. Tá, mas se você não quiser encontrar, aí alguém pensou na criptografia assimétrica. Então perceba que o surgimento da criptografia assimétrica está vinculado à necessidade de conversar com uma pessoa que ainda não tem contato, ou seja, de iniciar a comunicação para que ela seja segura. Porque na simetria, né, essa criptografia simétrica, ela é falha nesse quesito. Na prática, como a criptografia simétrica é mais rápida do que a assimétrica, elas são usadas em conjunto. De que maneira? Eu pego, crio uma chave qualquer para eu trabalhar com criptografia simétrica, então escolho lá uma senha, e para mandar para você de forma sigilosa, eu vou pegar essa senha e considerar ela agora a minha mensagem. E essa senha, esse dado, eu vou criptografar com criptografia assimétrica para mandar para você. A partir daí, você agora tem a senha, eu tenho a mesma senha. A gente volta a usar a criptografia simétrica, porque ela é mais rápida, é mais prática de ser trabalhada, usa menos processamento do computador e ainda assim garante o sigilo da informação tranquilamente. Então, a criptografia assimétrica hoje, ela é empregada com o intuito de trocar as chaves da criptografia simétrica. E esse trocar não é no sentido de mudar ela, é o trocar no sentido de informar ao outro interlocutor qual vai ser a chave, a senha, que a gente vai utilizar na nossa comunicação. Então essa é a criptografia simétrica. Legal. Aqui, alguns dos nomes mais populares de algoritmos que podem ser empregados para fazer isso. Aqui a gente viu alguns, a gente viu a cifra de César é um algoritmo, a da maçonaria é um outro algoritmo, só que não da informática, lá da história, né? Agora, na informática, o que é mais popular aqui destes é o AES e o DES. Tá? Embora a gente trabalhe mais com 3Ds, porque o DES é falho já, eles são algoritmos mais mencionados em prova. E aqui fica aquela dica, tá? Não é o que significa, mas é uma artimanha de prova. Olha aqui, AES, o S, simétrico. DES, S, simétrico. O 3D é a evolução dele. Agora, o Blaufish e o Twofish são da autoria da mesma pessoa. Ele criou primeiro o Blaufish, e aí ele percebeu que dava para melhorar, e aí ele fez o Two. Por isso o Two, né? O segundo Fish que ele fez método. E aí você tem o Cas5, o RC4, o RC4 e o IDEA, que são algoritmos de criptografia simétrica. Professor, e aquele lá da internet, lá da Wi-Fi? O app, o WPA? É só você pensar. Você não vai lá no roteador e coloca uma senha, e depois você tem que usar a mesma senha para poder acessar aquele cara? Então é criptografia simétrica, porque nos dois lados, para poder fazer a comunicação, eu tenho que usar a mesma senha. Então você está entendendo que são também algoritmos, são métodos de criptografia simétricas empregados aí. Agora, vamos aumentar a complexidade da coisa. Vamos falar em criptografia assimétrica. O que é criptografia assimétrica? Bom, primeiramente a ideia de que são duas chaves. Lembra lá? 2 S's, 2 chaves. Lembrar para poder associar e resolver a questão pegando gatilhos que a questão te dá. Quem são essas duas chaves? Você tem uma chave chamada chave pública, outra chave chamada chave privada. Sempre em pares, sempre vai ter lá a pública e a chave privada, sempre vai estar juntas. A própria criptografia de chave assimétrica pode ser chamada de criptografia de chaves públicas. Por quê? O privado, lembra que eu falei que ele pode confundir lá com a criptografia simétrica. Então aqui é natural falar, ó, tem a criptografia de chaves públicas. Beleza, posso usar essa menção, porque é só aqui que a gente fala em chave pública. Cuidado com isso. E como o nome público já sugere, é uma informação pública. Qualquer um, e necessariamente para que funcione, todo mundo tem que ter acesso à chave pública. Lembra da ideia de disponibilidade? A chave pública é uma informação que tem que estar disponível para todos e quando a pessoa precisar. Porque, do contrário, o processo não funciona. E de preferência, que quem forneça essa informação, forneça com uma validação de que ela é verdadeira e que pertence a você, para que o processo tenha maior força e robustez. Você pode falar assim, eu como usuário, posso lá criar um par de chaves? Eu como usuário, posso pegar uma chave pública e uma chave privada, gerar essas duas chaves? Sim, você gera as duas. E eu como usuário posso mandar por e-mail para você a chave pública. Beleza. Mas não tem problema de outra pessoa ficar sabendo? Não, o nome dela já diz, pública. Eu mando para você por e-mail, se alguém interceptar, azar, não vai mudar em nada a questão da segurança. Legal, então é aí que está o segredo da coisa. Só que quando eu mando para você está confiando que fui eu que te mandei. Você tem a verificação de que alguém possa ter feito o chamado ataque do homem do meio, o ataque man in the middle, que é o ataque onde a pessoa intercepta. Então, eu vou te mandar um e-mail. Só que alguém pega o e-mail no meio do caminho, não deixa ele chegar até você, e troca. Em vez de mandar para você a chave que eu estou mandando, que é a chave pública, ele manda para você outra, provavelmente dele.
e aí manda para você como se fosse a minha. É aí que tá o problema. Por isso que eu preciso de alguma fonte confiável, que possa garantir que aquela informação que eu estou recebendo é realmente de quem eu espero que seja. Seja que garanta que a chave pública era minha e não alguém se passando por mim. Então é aí que tá o ponto crítico. Mas há a possibilidade, assim como uma senha, eu chegar ali, ó, tá aqui, essa aqui é minha chave pública, próxima vez que for usar, use ela. É muito comum em servidores, você chega lá, como eu mesmo criei, eu que vou acessar, vou lá dentro de um servidor, eu coloco lá a chave pública e acabou. Então eu tenho essa informação diretamente vinculada. Então entenda, eu posso criar a chave pública e a chave privada, junta sempre, mas sem que tenha um terceiro confiável. O ideal é que tenha. Tá? Então, cuidado com essa situaçãozinha, essa particularidade. Elas são diferentes entre si, tem que ter muito cuidado com isso, elas são necessariamente diferentes. A chave privada, ela é maior do que a chave pública, bem maior em alguns casos. Então ela tem tamanho diferente? Tem. Só que elas sempre vão ser usadas em pares, elas sempre fecham um parzinho, sempre casam, tá? Por quê? Quando você trabalhar com ela, você pensa assim, olha, tem aqui uma chave pública, então imagina que essa aqui é a chave pública, e essa aqui é uma chave pública. Só que de pessoas diferentes. Então, por exemplo, eu vou lá e faço a minha chave pública e a minha chave privada. Então eu tenho um parzinho. Esse parzinho, ele se encaixa, se combina. Só que cuidado aqui com a ideia, tá? Se combina no sentido, sempre que eu usar uma, eu tenho que achar o que combina com ela pra usar. Eu não consigo misturar. Eu não consigo falar assim, tem como pegar uma dessas chaves do João e usar com alguma da Ana? Não, não tem como fazer isso. Por quê? Porque eu sempre tenho que relacionar os pares. Então, que é do mesmo usuário, eu vou usar as chaves dele. A pública dele com a privada dele. Sempre da mesma pessoa. Mesma coisa do outro usuário. Então não tem como misturar essas chaves. Não funciona. Justamente na hora que você tentar utilizar vai dar merda, vai aparecer uma mensagem nada a ver e você não vai conseguir acessar o conteúdo. Então tem que ser o parzinho sempre. Usou a pública, usou a privada. Sempre. E aí entra essa regrinha aqui. Você usa essas duas chaves para criptografar e decriptografar. De modo que, toda vez que for usada uma chave para criptografar, você tem que usar a correspondente para decriptografar. Então toda vez que eu falo assim, usei a pública, o outro lado, na hora que for abrir, tem que usar a privada. Se eu falei, usei a privada, o outro lado vai ter que falar, usei a pública. Sempre assim. E sempre da mesma pessoa, sempre nessa relação. Não há outra forma de fazer isso aqui, senão não funciona. Beleza, então a gente vai pautar nessa regrinha aqui. Tem a chave pública e a chave privada. Sempre nesse fluxo. Aqui você já vai começar a entender o processo. Lembra que eu falei que chave pública é para todo mundo? Chave pública é uma informação que eu vou compartilhar com todos e a intenção é que todos tenham acesso a ela para que tudo funcione? Sim. De forma contrária, a gente vai olhar para a chave privada. O nome é privada. Quer dizer que ela vai pertencer a uma pessoa. E só essa pessoa pode ter acesso. E não pode passar para outra, não pode ceder, não pode prestar, porque se fizer, perde todo o sentido e toda a regra de segurança não vai funcionar mais. Então, todo esse processo de chave assimétrica depende do estrito sigilo dessa chave privada. Tenho que manter ela sob o meu controle e não emprestar para ninguém. É minha e eu não passo para ninguém. Então, fui lá, criei. Eu, João, vou lá, pego duas chaves. Uma pública e a minha privada. A privada eu guardo e a pública eu publico, divulgo para todo mundo. A Ana foi lá e fez a mesma coisa com a dela. Então ela vai mandar para mim a chave pública dela. Mas a privada ela vai manter com ela e não pode passar para ninguém. Isso é essencial. E aqui, aquele esqueminha que eu falei que dá para decorar, se usou a chave pública para criptografar, tem que usar a privada para decifrar. Agora pensa, quem que tem a chave pública? Qualquer pessoa. Então quem pode pegar um documento e criptografar com uma chave pública? Qualquer pessoa. Mas quem que vai abrir? Só uma pessoa consegue abrir, porque só uma pessoa tem acesso à chave privada. E essa pessoa é a dona dessa chave privada. Logo, qualquer pessoa pode pegar e mandar, mas só uma pessoa pode acessar. Aqui a gente tem a ideia do sigilo da informação. E aí vamos colocar assim, ó, você tem aqui o sigilo da informação, ou seja, você tem a confidencialidade sendo aplicada. Confidencialidade. Ah, legal, então é assim que garante confidencialidade? Decora essa desgracinha aqui. Usou a pública, tem que usar a privada, e só pode usar a privada o dono, logo estou garantindo o sigilo da informação. Show de bola. Mas além disso, o que mais a gente pode observar é o inverso, caso aconteça. Se eu pegar e criptografar a mensagem com a chave privada, eu peguei o documento e criptografei com a chave privada. Quem é que pode acessar uma chave privada? Quem tem acesso a ela? Só o dono dela. Então só uma pessoa no mundo pode pegar aquele documento e criptografar com a chave privada, que é a pessoa a quem pertence essa chave. Só ela pode fazer isso. E ela vai mandar essa informação para outra pessoa. Agora, para abrir, se for usar a chave privada, tem que usar a chave pública para abrir. Quem que vai conseguir abrir? Ora, lembre que a chave pública é pública, qualquer um tem acesso. Então, se qualquer pessoa pegar essa mensagem que está criptografada, ela consegue abrir? Conseguirá abrir? Sim, vai conseguir abrir. Mas então não tem sigilo? Não, aqui não há sigilo da informação. Mas aqui eu tenho uma verificação, que é, aquilo só pode ter sido feito por uma pessoa no mundo. Ninguém mais tem informação igual a dela. Então aqui eu tenho quem é o autor verificado. Ou seja, eu tenho aqui a autenticidade verificada. Ah, legal, é assim que é garantida a autenticidade? Só que tem um detalhe. Da onde eu estou pegando essa chave pública? Eu tenho que pegar essa chave pública de uma fonte confiável. Eu tenho que pegar ela de um cartório, por exemplo. Então aqui pensa assim, no processo da chave privada. Pensa você, indo lá no cartório, fez o teu cartãozinho assinatura lá, né? Tá lá para as pessoas consultarem. O cartão assinatura que fica lá no cartório, lá com as 5, 3 assinaturas, lá tem várias quantidades lá, tá lá no cartório, ele é a tua chave pública. E ainda assim é uma chave pública que tem um parecer. Se alguém chegar lá, não consegue, não pode ver o cartão. Eu quero ver o cartão assinatura do fulano. O cartório não pode fornecer, não. Você pode chegar lá e falar assim, eu quero validar uma assinatura. Então você chega com o documento, com a assinatura, o cartorário vai pegar, vai olhar o cartão e ele vai ali só ter acesso ao cartão e conferir. Agora, o que seria a chave privada nesse caso? A sua mão, o seu processo de assinatura, a pressão com que você vai assinar, a curvatura que você vai fazer. Isso é a sua chave privada. E aí você assinou, alguém vai lá e verifica que foi você. Então preciso do cartório, né, para verificar isso aí. É a ideia de certificação digital que vai aparecer aqui. Já nesse primeiro caso, pensa assim, pensa que essa chave pública, e aqui só dá para esse caso, esse exemplo, é um cadeado. Só que pensa que é um cadeado aberto.
e eu vou mandar para você esse cadeado aberto. Só eu tenho a chave. Eu mando o cadeado para você, você pega a mensagem, o documento, coloca dentro de uma caixinha e tranca o cadeado. Foi você que trancou o cadeado, não foi? Foi. Mas você que trancou não consegue abrir, porque para abrir eu preciso da chave privada, a chave do cadeado. E aí quando você manda, só eu tenho a chave e só eu vou conseguir pegar aquela informação. Então aquilo ali que estava ali, ó, trancadinho, trancafiado dentro da caixinha, com aquele cadeado, simplesmente ninguém, além do destino, vai conseguir abrir aquela informação. Essa é a ideia da criptografia de chave privadas, públicas e privadas. Então aqui garantindo sigilo, como é que ela funciona, a ideia dela foi pensada nisso, e na questão contrária, a ideia de validação de assinatura. Isso aqui não é um exemplo simples, dá para decorar, dá para entender. Agora um exemplo mais complexo, isso na verdade é o exemplo mais detalhado, não é complexo. O exemplo mais detalhado, eles vão dar nome aos bois para induzir você a uma confusão. Então ele fala assim, olha, eu tenho um remetente, eu tenho o autor de uma informação, o remetente ele tem o documento original. E ele vai pegar esse documento, e esse doc ele vai passar pelo processo de criptografia. Como? Ele vai pegar o algoritmo de criptografia assimétrico, juntamente a uma chave pública, e aqui já começa uma ideia. Questão de prova sempre acaba trazendo o contexto de envio de mensagens, porque é onde que aparece essa ideia de segurança, na ideia de rede. Não faz sentido pensar em usar a sua própria chave pública. Poderia? Pode, nada te impede, mas não faz sentido. Por quê? É mais fácil usar uma senha, se a sua intenção era guardar um documento no teu computador para que só você pudesse acessar, porque a senha é mais rápida do que esse processo, é muito mais funcional do que esse processo. Então, cuidado aí. A ideia é, falou chave pública, você já tem que pensar, se alguém está usando chave pública para criptografar, tem que ser a chave pública do destino. Não faz sentido usar a minha própria chave pública. Então, a chave pública do destino. Criptografia é a mensagem. E ela vai gerar aquele documento criptografado. Esse documento, eu vou mandar ele para o destino destino vai pegar esse documento que ele recebe e vai usar o mesmo algoritmo de criptografia, aí dados alguns nomes, e a chave privada dele, né, porque é só ele que tem a chave privada. Então ele pega a chave lá e abre o documento. Ou seja, naquele nosso exemplo, o cara pegou aquele documento, pegou um cadeado aberto, que era a chave que foi o próprio destino que mandou para o remetente o cadeado, cuidado. Ou peguei de algum lugar, peguei o cadeado daquele cara, tranquei esse documento numa caixinha. O cara chega aqui, usa a chave e abre a caixinha e pega o documento. Isso aqui é todo o mecanismo, todo o processo que a gente tem para fazer essa verificação do quê? Sigilo. Então aqui, ó, a gente tem o processo da confidencialidade. E aí justamente o que está dentro do contexto de cada um. Então nesse quadro preto aqui, o que é a competência do remetente? Quais são as ações que ele está fazendo? Nesse quadrinho vermelho, quais são as atividades que o destino está executando? Beleza. Só que aí a gente tem outro cenário, que é aquele onde a gente quer garantir a autoria. O remetente agora pega o documento. Então, com aquele documento, ele quer comprovar que aquele documento é dele. O que ele faz? Pega o algoritmo de criptografia, mais a chave privada do próprio remetente, porque só ele tem acesso a isso. E ele vai criptografar o documento, ou seja, vai lá e assinou o documento. Criptografou o documento, pega esse documento criptografado e manda para o destino. O destino, para abrir, precisa da informação correspondente. For usar a chave privada, tem que usar a chave pública. Então ele vai pegar a chave pública do remetente para abrir esse documento e aí ter a informação original. Só que ele vai buscar essa chave pública onde? De alguma fonte confiável, para ter a certeza de que aquele documento era do remetente de modo geral. Percebeu que tem várias formas de cobrar, mas a essência é a mesma. Então muito cuidado com essa mecânica. Dá para decorar do modo simples? Dá, mas tem a parte mais elaborada que ele acaba trazendo mais termos no processo, que é para induzir você a erro, pedindo aí uma questão de atenção. Vamos ver algumas questõezinhas? Olha ali a questão na tela. AES, RSA e RC4 são exemplos, respectivamente, de algoritmos de... Olha aqui, aquela dica que eu mencionei. O Szinho aqui traz a ideia de simetria. Tem nada a ver com o que ele significa na prática, mas a ideia de simétrico. E aqui você tem um S também. Não olha para o cara do meio, olha para o último, tá? Lembra lá no Ds também, o ES é o cara é o último S que você tem. Então, aqui no RSA também, ele é o principal algoritmo que a gente fala em termos de criptografia assimétrica. Aí você tem o Diffie-Hellman, tem o curvas elípticas, tem outros ali, mas de assimetria, o mais falado é o RSA. Então, simétrico, assimétrico e o RC4 simétrico também, como a gente viu ali. São exemplos de criptografia, portanto, aí citadas. Então, primeiro, simetria, ok. Simetria, simétrico, aqui já está errado. Segundo, assimétrico, ok. Segundo, assimétrico, ok. Criptografia de chave pública, cuidado, que é a mesma coisa que criptografia simétrica, tá? Isso aqui é a mesma coisa. E aqui a gente já tinha descartado a última. E aí sobrou o último cara, que é a criptografia simétrica. Por dispersão de criptografia, nada a ver. E o último, criptografia assimétrica. Logo, sobra apenas a alternativa B nessa brincadeira aí, porque é a que fala da criptografia simétrica aí. Olha a próxima questão. Determinada forma de criptografia, conhecida como criptografia de chave pública, transforma o texto claro em texto cifrado. Ó, isso aqui é uma expressãozinha que já dá uma questão de prova, tá? Usando uma chave e um algoritmo de criptografia. E pode ser usada tanto para confidencialidade quanto para autenticação. Então, sim, posso fazer isso aí. Ah, professor, aqui ele fala da autenticação, não da autenticidade. Ele está falando do processo. E que criptografia é processo, tá? Essas são características da criptografia que utiliza algoritmos DES. Ó, o DES é simétrico, o AES é simétrico. Criptografia simétrica é a mesma coisa. Então, se você fosse falar disso aqui, você está falando a mesma coisa. A de César, que a gente viu ali, né? Eu só coloquei com Z aqui na brincadeira, mas César, depende de qual convenção que você está usando. A de César ela também é uma criptografia simétrica. Então, quando falou aqui em usar uma criptografia de chave pública, é assimétrica. E a única assimétrica que a gente tem é a alternativa C, que propõe isso aí pra você. Agora, olha essa outra questãozinha que é bem bacana, que a banca desenhou a coisa toda. Considere o esquema hipotético abaixo, referente à comunicação segura estabelecida pelo TRF4. Que esquema descreve? Então tem aqui o cidadão remetente, né, porque está indo a flechinha para lá, um texto claro, criptografou, o texto cifrado foi enviado, decifrou, teve o texto claro, e aqui ele fala quais são as chaves. Para criptografar ele usou a chave pública do TRF e para abrir usou a chave privada do TRF. Então esse cidadão usou a chave pública do TRF com a intenção de mandar a informação como lá para o destino? Sigilosa. Então aqui você tem o sigilo que foi empregado. Beleza. Então autenticação e gerenciamento de sessão, não.
Isso ocorre depois. Autenticação segura com XSS via assinatura eletrônica. Isso aqui é o cross-site scripting, né? Aquele ataque. Criptografia de chave assimétrica. Criptografia de chave assimétrica. Eu tenho aqui as duas chaves que foram empregadas. Comunicação segura e híbrida de chave pública. Nossa, nada a ver esse híbrida. Criptografia de chave simétrica. Não, é assimétrica, portanto, alternativa C. Cuidado aí pra você. É isso aí. Essas são as questõezinhas, esse padrão que você tem. Claro, algumas mais detalhadas, outras mais simples. E aí você Salve, Fartano, olha só, vamos trabalhar aqui com um assunto que, infelizmente, a maioria das pessoas nunca olha no dia a dia, não presta atenção nisso, e é algo extremamente importante na hora que você vai trabalhar na verificação de uma página, se ela é uma página segura ou não, que é justamente a informação obtida através do certificado digital. Então essa estrutura que está cada vez mais presente, permeando aí os dias da sociedade, porque ela é essencial e facilita muito a vida do cidadão. Cada vez mais você pensa no cartório como uma instituição que vai se aposentando, vai diminuindo o seu fluxo. Na verdade, é alguma atribuição mais específica que ele vai estar cumprindo nos dias atuais, em virtude justamente de ficar autenticando a assinatura, documento, essas coisas vão perdendo aí a sua finalidade prática em ir no cartório. Você vai fazer tudo isso de forma digital, muito mais rapidamente. Imagina só, hoje você tem que pegar um contrato e ter que assinar esse contrato com assinatura reconhecida, mas a pessoa não está aqui, ela está em outro estado. E aí essa pessoa tem que assinar, reconhecer no cartório do estado dela, mandar por correio, tem que mandar por Sedex, porque aquela validação tem prazo de validade de 30 dias para que você possa usar aquele documento. Enquanto que você poderia fazer isso no mundo digital muito mais rapidamente. A pessoa vai lá, pega o documento através do Word mesmo, gera esse documento, já usa o certificado digital ali e a partir disso manda por e-mail para outra pessoa que já pode utilizar, imprimir e utilizar aquele documento como uma assinatura válida e validada por uma entidade confiável. É isso tudo que a gente precisa entender por que do certificado digital, que é justamente o elemento por trás desse funcionamento, que oferece essa condição básica de segurança. Então, primeiramente, quando a gente fala em certificação digital, o que é o certificado digital em si? Quando você fala em certificado digital, você está adquirindo um par de chaves. Então você vai falar assim, vou comprar um certificado digital. Legal, você está comprando nada mais do que um parzinho de chaves. Lembrar que esse par de chaves aqui é justamente aquele par de chaves chamado chave pública e chave privada. Então você está adquirindo as duas. Legal? Sempre juntas. Você não consegue falar, vou comprar a chave privada e daqui a um tempo eu compro a chave pública. Não. Embora a pública seja criada a partir da chave privada, ela tem essa estruturação, mas são coisas aí que a gente entende, para efeito de prova, como sendo juntas. Tá? Sempre pensa assim, criou a chave pública e chave privada, vai criar essas duas chaves de forma conjunta, beleza? E junto a alguém competente. Então vai ter uma entidade específica, vai ter uma autoridade, um órgão que foi aí incumbido dessa responsabilidade para que você possa estar adquirindo um par de chaves. Só cuidado, uma coisa é adquirir, comprar, outra é quem vai criar esse par de chaves, quem é o responsável por ele na sua geração, gestão, manutenção e inclusive para dizer que ele não vale mais. Então cuidado com esses pontos aí. Então vou adquirir o par de chaves. Para quem que eu vou recorrer? Bom, você pode ir numa autoridade de registro chamada de AR. Então quem que é uma AR? A AR é a autoridade de registro. Essa é a mais fácil de encontrar e ter acesso, porque é justamente a finalidade dela, ser um acesso facilitado para as pessoas. Então o que ela quer promover? A autoridade de registro, ela vai vender o certificado. É como se fosse um ente autorizado, por isso a autoridade de registro, ela está autorizada ali para facilitar o acesso do cidadão que queira adquirir um certificado digital, para que ele não tenha que ter todo o trâmite junto à autoridade certificadora. Então pensa só. Você chega lá, esse elemento autoridade de registro, ele vai receber toda a sua documentação necessária de acordo com o tipo de certificado que você for adquirir, mas o papel da autoridade é pegar toda essa documentação e verificar se ela está toda ok, coletar outros dados como foto, assinatura, digital do cidadão ali e enviar essas informações para a autoridade certificadora. Então, ela é um intermediário entre o usuário, entre o cliente, nem vou usar a palavra usuário, entre o cliente, quem quer comprar o certificado, e a autoridade certificadora. Então, ela coleta os dados e manda para a autoridade certificadora. É a autoridade certificadora que vai ser a responsável por emitir o certificado digital. Então a autoridade certificadora é quem cria, tá? Lembra da ideia do Cezinho? Cria. Registro faz o quê? Só pega a documentação. Por que dessa mecânica? Porque se não fosse a autoridade de registro, a autoridade certificadora, a maioria delas, elas não tem uma sede para acesso direto ao público. Você já tá aqui a minha empresa, tá aqui meu ponto de venda. Ela é digital, ela é online, ela só vai ser oferecida pela internet. E aí o cidadão que queira comprar um certificado junto a uma autoridade certificadora, pode? Pode. A autoridade certificadora, ela vende também certificado digital. É uma das suas competências. Mas quando você vai lá na autoridade certificadora, ou seja, no site dela, e existem várias, você vai lá e fala, eu quero fazer um certificado digital. Ela vai pedir para você enviar a documentação. E aí você vai ter toda uma lista de documentação que tem que estar validada em cartório, tem todo o trâmite, e dependendo do tipo de certificado, é uma documentação mais extensa, e você tem que enviar por correio. Aí espera o correio chegar lá na autoridade certificadora. A autoridade certificadora vai colocar na fila de trabalhos para realizar. Ela vai pegar a documentação, imagina ali no meio, faltou uma coisa. Ela vai entrar em contato com você e falar, faltou tal coisa. Aí manda de novo aquele outro documento. Aí se demorar muito, aqueles documentos que você enviou perdem a validade por causa da autenticação do cartório. E aí a autoridade certificadora vai fazer a emissão do certificado. Normalmente, quando alguém vai comprar um certificado digital, já vai comprar em cima da hora. Tipo, precisava para ontem o certificado digital. Não é para agora, é para ontem. E aí? Não dá para perder todo esse tempo com o correio enviando a documentação, valida, verifica, manda mais sua documentação. Então, por isso que nós temos a autoridade de registro. Para ser aquele ponto de acesso facilitado. E que é tipo você fazer carteira de motorista. É tudo agendadinho. Você chega lá e fala, tem horário. Você tem um horário para chegar, no máximo, pode chegar antes, mas às vezes não vai conseguir realizar o processo. Por quê? Porque é naquele horário que está agendado para aquela pessoa, para que ele vincule todos aqueles dados que estão sendo coletados, documentos, diretamente para a autoridade. Então, a autoridade de registro, ela vai pegar essa documentação, ela vai
vai estar certificando ali, mas não vou usar a palavra certificando, vai estar validando para a autoridade certificadora que aquela documentação que você entregou é verdadeira e que você de fato entregou e foi lá você para requisitar o certificado digital. E aí a autoridade certificadora, ela dá esse voto de confiança, porque ela deu essa autoridade para a autoridade de registro, e então a autoridade certificadora, que é quem cria, vai gerar o certificado, né, posteriormente, não é imediato, tá? Não é, tô aqui sentado na frente da autoridade de registro, e na autoridade de registro vai me entregar já o certificado. Não, vem depois. A autoridade certificadora vai gerar e vai enviar o certificado digital, e dependendo da forma dele, você vai estar recebendo muito rapidamente, ou ainda dentro de alguns prazos, que é o prazo do correio normalmente. Então a autoridade certificadora vai gerar, ela emite, gera, ela quem cria o parzinho de chaves. E ao criar esse par de chaves, ela assume também a responsabilidade, como autoridade certificadora, de manter esse seu dado, essa estrutura, disponível. Quem que é esse dado? A chave pública. É a responsabilidade, então, da autoridade certificadora manter as chaves públicas disponíveis, normalmente dito servidor de chaves públicas. Mas é a própria autoridade certificadora que vai fazer isso com o seu computador lá, servidor para tal recurso. Então tá lá o conjunto. É ela quem mantém essas chaves públicas? Sim. E o que ela manda para você é a chave privada. Lembra que a chave privada é pessoal e intransferível. Então ela vai ser enviada para o cliente que solicitou, que comprou o certificado, entreguei para ele, e a própria autoridade certificadora, que gerou esse parzinho, depois que ela enviou o certificado para você, a sua chave privada, ela não sabe mais aquele número. Se você perder aquilo ali e falar, extraviou, não recebi, terá que gerar um novo par de chaves para que ela entregue uma nova chave privada para você. Então, a própria autoridade que criou o par de chaves, ela vai esquecer daquela informação depois que ela entregar para você. Ok, então ela vendeu também? Sim, ela vende. Você pode ir online lá no site e adquirir. Mas também tem aí um detalhezinho que está aparecendo recentemente nas provas, que é falar da tal da LCR. O que é LCR? LCR é uma lista que as autoridades certificadoras, ou seja, as responsáveis por criar os certificados e manter ele ali, né, a chave pública, e de gerenciar todo esse procedimento, ela tem que divulgar uma lista, manter essa lista, dizendo assim, ó, os certificados que eu emiti lá atrás, mas que já não valem mais, estão aqui. Ou seja, eu emiti certificado, ele teve a validade durante esse período, porque é necessário ainda ele manter ali para algumas situações, mas esse certificado, a partir de determinada data, não vale mais, ou seja, ele foi revogado. Pode também ser um certificado que, perdi aqui a minha chave privada, então eu tenho que avisar lá para a autoridade certificadora para ela cancelar esse meu certificado digital, revogar, para que ele não seja mais utilizado, porque eu não tenho mais em posse a minha chave privada. Então pode ser que alguém tenha encontrado e possa vir a usar ela no meu lugar, o que é um problema. Então, a ideia é justamente que a autoridade tem que divulgar a lista dos certificados revogados. Por isso, LCR, lista de certificados que não valem mais. Então esse é o papel destas duas entidades. Mas perceba que tem uma entidade mais importante ainda, que é a autoridade certificadora raiz. A autoridade certificadora raiz, ela emite certificados digitais para outras autoridades certificadoras. Então ela fala assim, ó, eu sou a foda do país, eu sou a referência. Se alguém quiser abrir uma empresa de certificação digital que venda esse tipo de produto, então vai ter que chegar até a autoridade raiz e falar, ó, eu quero ser uma autoridade certificadora. E aí a autoridade raiz vai emitir um certificado para você, para que você possa certificar outras pessoas. E ela também vai ser responsável por auditar você, para manter tudo regular, aí ver se você está fazendo certinho, bonitinho. No Brasil, nós temos que ter um cuidado e conhecer quem é a nossa autoridade certificadora raiz. A autoridade certificadora raiz no Brasil é o ICP Brasil, tanto que documentos públicos obrigatoriamente têm que ter vinculação dela diretamente. Então cuidado. Então ela emite certificado para outras autoridades certificadoras. Da mesma maneira, a autoridade certificadora raiz vai disponibilizar as chaves públicas das autoridades certificadoras e entregar para a autoridade certificadora o endereço, a informação, o número da chave privada para a autoridade certificadora. E ela assume esse papel. Ou seja, é como se estabelecesse uma hierarquia, por isso o termo raiz. Ela está na base e aí vai ramificando essa estrutura. Cuidado com a CertSign. A CertSign, ela é a autoridade certificadora raiz em outros países. No Brasil, ela hierarquicamente está subordinada, né? Ela está vinculada abaixo do ICP Brasil. Ela vai aparecer dessa forma, mas tem outras autoridades certificadoras aí normais, né? As tradicionais. Como, por exemplo, Caixa Econômica Federal é uma autoridade certificadora. Receita Federal é uma autoridade certificadora. Então, você tem várias. A Casa da Moeda, o Serasa. Então, tem muitas autoridades certificadoras. Sim, o Serasa ele fez parceria com a Experian, que era justamente a empresa de certificação digital, e aí você tem o Serasa Experian, que faz a emissão de certificados digitais. Então, muito cuidado com isso. Por quê? Quando você faz uso da certificação digital, você está justamente fazendo o quê? É como se você, como cliente, fosse lá no cartório e fizesse o seu cartão assinatura, e deixasse lá no cartório o seu cartãozinho, e aí a sua assinatura é, de fato, a sua chave privada. Então, você está fazendo isso, você está comprando isso. A diferença é que no cartório físico, você não tem que pagar para deixar a sua assinatura lá, porque ele vai ganhar a cada vez que alguém for lá validar. No mundo digital é o inverso. Quando alguém for validar os dados junto à autoridade certificadora ou à autoridade certificadora raiz, ele não paga por validação, ele paga pela aquisição daquela estrutura. Ou seja, é quem vai usar que precisa contratar o recurso. É diferente a forma de pagamento. Agora, qual é a função do certificado digital? Para que ele serve? O certificado digital, ele basicamente associa, então, a informação do usuário, cliente, melhor dizendo, com o certificado. Então ele vai dizer, ó, esse certificado é desse cliente. Ele serve para certificar esse cliente. A ideia do cartório, você vai lá, assina para que aquela vinculação seja dada à sua pessoa. Então ele vai atestar a sua identidade. Vai dizer, ó, isso aqui realmente é daquela pessoa. Foi feito por aquela pessoa. Então ele vai te garantir aqui alguns elementos de segurança. Cuidado. Confiabilidade é um conceito, é um elemento de segurança da informação? É, mas ele é um princípio básico? Não. É uma consequência, é uma característica da segurança. Mas ele não é princípio. Então, quando a gente fala da garantir a confiabilidade, é dar um elemento de segurança necessário.
Agora, a autenticidade é princípio, que é onde ele vai atuar principalmente. E claro, consequentemente, se você está usando a autenticidade, a questão do não repúdio envolvida aí. Agora, quais são os tipos de certificados que a gente vai estar podendo adquirir aí e tendo que conhecer para resolver as questões de prova? Quando você olha para a autoridade certificadora raiz, ela vai vender certificado para as outras autoridades certificadoras. Basta para nós isso aí. Agora, nós estamos falando dos tipos que você, como cliente, pode chegar em uma autoridade certificadora tradicional, a Caixa Econômica, chegar lá no Serasa Experian, chegar nessas empresas e falar, eu quero comprar um certificado digital. Você tem vários tipos de certificado e que normalmente vão estar associados a um número. Então, cuidado. Você tem lá o certificado do tipo A, do tipo S e do tipo T. O que mais nos interessa, que nós vamos trabalhar aqui nessa nossa operação, é o tipo A, que é o que basicamente aparece nas provas. Em outra oportunidade, vamos falar aí do tipo T. O tipo S é mais básico. Então, vamos lá. O tipo A é aquele que vai ser empregado para garantir a autenticidade. Por isso a ideia do Azinho ali, a autenticidade. Então, ele vai ser utilizado para garantir quem é a pessoa, quem é o dono. O tipo S, ele é um pouco mais simples, mais básico, porque ele vai garantir apenas o sigilo. O tipo S, ele não garante a autenticidade. Tanto que na prática, em termos de prova, você quase não ouve falar do certificado digital do tipo S. Você ouve falar bastante do certificado digital do tipo A. O tipo T é aquele que a gente vai falar no momento mais particular, que vai falar justamente do timestamping. Então, o timestamp é justamente um outro tipo de certificação de tempo envolvida aí. Então, olhando para o certificado do tipo A, ele tem várias numerações. Na verdade, essa regra de numeração, ela vale também para o S e para o T. Então, você tem lá no S 1, 2, 3 e 4, o T também tem essa estrutura. Mas, tipicamente, prova vai vincular com o A essa relação. Então, o que a gente precisa saber? Os mais tradicionais do mercado e de prova são os certificados digitais A1 e o A3. Então, esses de número ímpar são aqueles mais empregados aí nas provas e para aquisição. O certificado A1, ele é um certificado que é gerado por software. Então, a autoridade certificadora, ela usa um programinha mesmo. Ele vai criar as suas chaves, a chave privada e a chave pública para o cliente. E esses dados, principalmente a chave privada aqui, a gente vai falar, ela vai ser armazenada também em software. Ou seja, ela vai ter um programa. Você vai ter lá um programinha que esse programa vai fazer o processo e usar a chave privada que está dentro dele armazenada. Então, esse é o mais básico. É o mais comum porque, lembra que eu falei que normalmente quando alguém vai comprar certificado digital tá com pressa, que é para ontem? Então, esse é o mais tradicional porque para entregar é fácil. Eu só vou lá e mando o arquivinho para você. Seja a autoridade certificadora, envia para você um programa e ali dentro está a sua chave privada e para usar, você vai usar junto a esse programinha. É mais fácil. Só que como ele é muito suscetível, porque eu posso fazer backup dele, por exemplo, eu consigo copiar ele de um computador para outro e ter ele em 2 computadores ao mesmo tempo, ele tem uma validade menor. Por quê? Pô, é fácil de alguém roubar essa estrutura do usuário, tá? Do cliente, comprou o certificado e agora vai usá-lo. Então, por isso a validade dele é mais reduzida. Mas ele tem as suas facilidades e vantagens. Aquele que é o A2, parece menos em prova, ele é gerado em software. Só que esse cara, ele é armazenado em hardware. Então aqui a gente já está falando da forma da chave privada. Então, como que é a forma da chave privada? Aqui a gente vai mencionar um pouquinho ela, mas eu vou colocar aqui, ó, forma dessa chave privada, forma. Como que ela pode aparecer para você? Ela pode aparecer, como eu mencionei ali, um software, ou seja, estar dentro do aplicativo. Ela pode ser justamente um número, esse aqui é um caso mais particular, e ela pode estar em um hardware, a ser o hardware. E nesse caso do hardware, a gente tem aqui o token, que é aquele pendrivezinho, e você tem aqui também a estrutura do hardware, que é apresentada na forma do smart card, ou do cartão que você tem aí. O que acontece? O software é o problema de ser mais suscetível a falhas, é um programinha só, então a validade dele é menor. Isso aí é a forma da chave privada, como ela vai aparecer para você. E esse outro caso, que foi criado por um software e eu armazenei em um hardware, eu vou estar armazenando em um token, um pendrive, tá? Ou num cartão. Quer ver um exemplo? O certificado digital que você tem quando você faz a carteirinha da OAB. Sim, a carteirinha da OAB, ela é automaticamente uma estrutura de certificação digital. Por isso que ela tem validade de 5 anos, diminuíram para 3. Por que diminuíram para 3? Porque está intimamente ligado a essa estrutura, que é o certificado A3. Então, calma lá. O que vai acontecer? Você vai ter uma carteirinha. Essa carteirinha tem um chip. Esse chip, dentro dele, há um número. Esse número é a sua chave privada. Legal. Então, é a forma física que você pode pensar, ou abstrata, né, no caso do número, do software, do número, da identificação da chave privada. Então, é essa a estrutura da chave privada. Então, é aí que eu estou dizendo. O software criou. E eu armazenei esse hardware. Esse aqui é mais raro, tá? Por quê? Não tem muita vantagem associada a ele. Agora, o A3 já é mais interessante, por quê? Ele vai estar trabalhando com chaves mais seguras, porque elas foram criadas por hardware. Então, é um hardware já especializado que vai criar o parzinho de chaves. Ele já vai gravar essa informação dentro de outro hardware. Qual a vantagem de ter uma chave privada gravada em hardware? A vantagem dela estar guardada no hardware é que eu não tenho backups. Mas essa vantagem é porque eu evito que alguém possa ter ela em 2 lugares ao mesmo tempo. Se eu tô com um cartão ou pendrive, eu sei que a minha chave privada está comigo e ninguém mais vai ter ela em mãos. Agora, se é em software, contador normalmente recomenda para que as empresas tenham esse, porque a empresa ela precisa emitir nota fiscal eletrônica lá no dia a dia e o contador também precisa estar usando aquela chave para acessar algumas coisas. Mas não é porque precisa, é um probleminha isso aí, tá? E aí, o que acontece é você ter ele em 2 lugares sendo utilizado ao mesmo tempo. Se fosse na forma física, ia dar mais trabalho para o contador, ele não ia ter um acesso tão facilitado a toda a estrutura. Então, por isso que ele recomenda mais o A1. Mas, o que acontece com o A3? Eu vou ter ele lá na carteirinha, vou ter ele lá no token. Sim, é o da OAB, é o que você tem quando você fala em eCPF ou eCNPJ. Normalmente, você tem um certificado do tipo A3. Então, ele foi criado por hardware e armazenado em hardware. E a validade dele típica é de 3 anos. O A2, né? A validade típica de 2 anos. Pode ser maior? O A3 pode, tá? Ele pode ter uma validade maior, mas não é muito recomendado. O mais indicado é até 3 anos. O A4. O A4, ele já é um universo mais específico também. Não é muito popular. Ele foi criado por hardware e é armazenado
baseado também em hardware. Só que ele tem uma validade maior, ele tem um uso mais restrito. Então, a gente acaba não falando muito dele. Agora, o tamanho da chave. Isso aqui é o tamanho da chave que a gente está olhando para a chave pública. Essa informação, ela é uma informação porque você pode pegar questões antigas e encontrar isso lá dentro. Mas, na realidade, hoje, você já pode dobrar isso aqui, tá? Isso aqui hoje você já pode pegar aqui 2048 como mínimo recomendado para todos esses três aqui. E o A4, você já pode pegar aqui o 4096. Então, dobrar justamente o tamanho das chaves. Ah, e posso ter maiores? Pode. Quanto maior, mais seguro. Sim, mas demorado também vai ser. Então, tem que ter esse cuidado. Então, 4096 ou mais é mais seguro, com certeza. Então, hoje, o A1, A2 e A3 trabalham com chaves 2048 e você tem aí justamente o A4 com chave também do 4096. E aí que tá a robustez dela, por isso que ela te dá maior prazo de validade. Mas o mais importante e essencial, que você não pode ir para a prova sem lembrar disso. Certificado digital tem validade. E a média que você vai pensar é um prazo máximo de 3 anos. Tem as particularidades, como eu falei, mas pensa em 3 anos como referência. Aí você tem a aplicação dele, que já fomos mencionando aí no meio do processo, né? Você tem a nota fiscal eletrônica, você tem a declaração do imposto de renda, você tem aí as formas, né, conhecidas como ECPF e CNPJ. O que acontece? No teu material deixa uma listinha maior de aplicações, normalmente relacionadas à contabilidade, né, prestar contas ao fisco, fazer emissão de DARF, fazer emissões de outras coisas, né, enviar a documentação toda lá para a Receita, ele vai trazer para você isso. A necessidade de uso do certificado digital. Então, você vai abrir uma empresa, obrigatoriamente você vai ter que ter CNPJ eletrônico, ou seja, você vai ter que ter um certificado digital para poder emitir declaração do imposto de renda, para poder emitir nota fiscal eletrônica. É obrigatório ter esse cara. Tem que ser de que tipo? Pelo menos o A. Não dá para emitir nota fiscal com certificado tipo S ou tipo T. Eles têm uma aplicação diferente. O tipo T é usado para garantir que algo existia naquele momento. O tipo S é só para sigilo. Então, cuidado. Mas o tipo A pode ser usado para sigilo? Pode, tá? É aí que tá, ele pode mais. Então, o tipo A, ele é para autenticidade, mas se você quiser usar ele para oferecer sigilo, dá. O S é só sigilo, ele não oferece autenticidade. O T é só a ideia de comprovação de tempo. Ele vai ter integridade em todos eles, que é outra história, tá? Não é a função do certificado digital garantir a integridade da informação, mas se estiver tudo ok, implicitamente a integridade é verificada. E aí depende do processo que vai ser usado, depois a gente vai falar da assinatura digital, é outra história. Então, a aplicação do certificado digital está cada vez mais crescente. Foi a determinação do MEC aí justamente que os diplomas de graduação de curso, eles vão ter que ser todos emitidos a partir do quê? De certificado digital. Então, em vez de você ter o diploma impresso lá em papel moeda, antigamente era em couro, aí já foi para papel moeda para economizar, aí agora não tem mais nem isso, nem o outro. Não vai ter mais diploma impresso. O seu diploma emitido pela universidade ou faculdade, ele vai ser um documento eletrônico e ele vai ter que ser assinado obrigatoriamente por um certificado do ICP Brasil. Ou seja, não é nem por autoridade certificadora normal, tem que ser da autoridade certificadora raiz. Mas isso é porque está ligado diretamente ao governo. Como cidadão normal, você não compra direto da autoridade certificadora raiz, você não compra direto do ICP Brasil, você compra de outras autoridades. Quem compra direto do ICP Brasil é o governo por força da lei, que obriga ele a fazer isso. Mas o que a gente precisa ainda saber é quais são os dados presentes dentro de um certificado digital. Um certificado digital ele tem várias informações, das quais vamos destacar aqui as que são de suma importância, tanto para você como cliente, como usuário agora do serviço, para verificar se o site é verdadeiro ou não, como para resolver questões de prova. Então, onde é que você vai ver isso? Já vou mostrar para você na tela, mas quais dados você deve buscar? O certificado digital, ele vai apresentar para você a informação para quem ele foi emitido. Então tá lá, emitido para fulano de tal. Ou seja, quem é o requerente do certificado digital. Então pode aparecer assim, ó. Em vez de emitido para, pode ser escrito lá na prova requerente. Ou seja, você como cliente foi lá e comprou um certificado digital. Legal, você comprou o certificado, né? Então você é o requerente. E aí você, como usuário, quer ver o certificado de alguém. Aí você fala, eu quero ver esse certificado aqui. Ele é de quem? Ele pertence a quem? Esse certificado foi emitido para esse carinha aqui. Então é isso que você está identificando. Basicamente o dono do certificado. Se é aquele site verdadeiro ou não. Aí depois vem aqui o emitido por. Ou seja, aqui vai aparecer a autoridade certificadora, ou ainda a autoridade certificadora raiz, que emitiu aquele certificado digital. Professor, pode ter aqui a autoridade de registro? Jamais, não tem autoridade de registro aqui. Aqui é a autoridade certificadora, seja ela normal ou a raiz, mas a autoridade certificadora que vai aparecer aqui. A validade, cuidado, quando você fala em certificado digital, você tem uma validade que se divide em a partir de, ou seja, ela tem um início e ela tem um prazo final, ou seja, tem um a partir de até. Então ela tem aquela estrutura ali representada para você. Legal, tem validade? Tem. Certificado digital tem validade, isso é essencial. Aqui uma pegadinha muito típica. Chave pública. Olha só. O certificado digital pode ser definido, inclusive, como uma própria chave pública. Como assim? Essa questão da prova disser para você, a chave pública é o certificado digital? Sim. Diga que sim. Por quê? Porque a chave pública é a informação que vai ser usada para certificar o procedimento, o processo. É tipo pensar lá no cartório. Pensa lá que é o teu cartão assinatura lá dentro do cartório. Então, é aquele teu cartão que vai servir para validar se o que está no papel ali assinado é ou não a assinatura da sua pessoa. Então, lá no cartório, aquele cara é a chave pública, ele é o elemento que certifica, que o cartorário vai usar para certificar. Então, a chave pública pode ser dita como o próprio certificado e ela em si faz parte do certificado. Ela é pública, ela está ali visível. E lembre-se que ela é um número, simplesmente isso. Esse dado, ele é obtido do servidor de chaves públicas. Porém, se você estiver usando uma estrutura ali direta, você como usuário, você pode fornecer diretamente e falar, ó, tá aqui minha chave pública, me manda a informação criptografada com ela. Aí você vai estar garantindo o sigilo, porque a pessoa vai criptografar a informação com a tua chave pública e enviar para você. Só você que tem a chave privada vai conseguir acessar. Essa é a lógica que está por trás disso. Aparece aqui o tamanho da chave, então aparece lá, por exemplo, eu estou usando certificado digital com chave de 2048 bits. Legal, aparece para você o tamanho dessa chave. E junto a isso, também aparece lá qual é o algoritmo. Por exemplo, estou usando lá o SHA-2. E aqui, cuidado, tem duas situações, tá? Aparece esse SHA, você tem que lembrar que esse SHA é de
geração de integridade. O algoritmo que a gente vai olhar aqui principalmente é o RSA. Lembra que o Azinho aqui relaciona a ideia de assimétrico, relaciona a ideia de chave pública e privada. Então o RSA é o algoritmo da criptografia. O SHA ali, o SHA2, o SHA1 é o que vai ser usado para garantir a integridade no processo. Então cuidado com isso. Mas tem cuidado com essa integridade. E a assinatura da própria autoridade certificadora. Ou seja, eu tenho aqui quem foi que emitiu e a própria autoridade certificadora pega todas essas informações e ela assina lá dizendo, ó, isso aqui está íntegro, todas as informações que você recebeu estão íntegras, ninguém alterou no meio do caminho, e fui eu, a autoridade certificadora, que entreguei para você. Então eu sou a fonte originária destes dados. Então a própria autoridade certificadora assina, e a assinatura da autoridade certificadora faz parte dos dados do certificado digital. Muito cuidado com isso. Agora a gente tem uma particularidadezinha bem importante. Você vai ouvir falar do EVSSL. O que é o EVSSL? O Extended Validation SSL, ou seja, Security Socket Layer. O SSL sozinho é protocolo, está relacionado diretamente à ideia de criptografia. Aqui a gente está falando de uma variação dos tipos de certificação digital. Então você fala assim, eu tenho lá um A3 EVSSL. Então é como se fosse um plus dele, tá? É o modo motherfucker fodarástico e o caramba 4. Por quê? Esse é o único tipo de certificado digital que vai deixar a barrinha do navegador verde. Quando você olhar lá a barra de endereços do navegador, onde está o endereço do site, e tá verdinho, tá destacado com uma cor diferente, é porque tem esse certificado digital ultra pica foda que existe. Esse certificado digital, ele tem uma validade maior, normalmente de 1 a 2 anos, tá? É o máximo que ele oferece. Não é maior do que os outros? Não. A validade maior dele é em termos de segurança. O prazo dele é menor, tá? Então, 1 a 2 anos é o que você encontra. Tem de 3, 4. Não, é prazo pequenininho mesmo. E aí, a ideia dele é que justamente, como a maioria dos usuários não faz o que a gente vai fazer agora, quer verificar o certificado digital, fica mais visual. O usuário acessa, tá verdinho embaixo de endereços. E só vai conseguir mudar essa cor se o navegador identificar que é esse tipo de certificado que está em uso. Então vamos ver onde é que está essa informação? Olha aí na tela. Então aqui você tem a tela justamente conhecida por você, olhando aqui o Google Chrome com um site já típico. E aí vamos abrir aqui a lupa para aumentar a nossa visibilidade dos detalhes que a gente vai buscar. Aqui a nossa lupinha, dá um zoom nela. E aí com a lupa o que a gente vai observar? Independente do navegador, seja o Google Chrome ou o Firefox, você vai clicar no cadeado. Pode ser com o botão esquerdo, depende um pouco do navegador, ou com o botão direito do mouse. Se clicar em cima do cadeadinho, você vai ter aqui as opções. E aí pode estar aqui no Google Chrome, certificado válido, ou pode aparecer lá detalhes do certificado. Então depende do navegador e versões dele, tá? Teve uma época que o Google Chrome escondeu isso aqui, tá? Aí você vai abrir as janelas de propriedades de certificação digital. Nessa janelinha, você vai ver aqui a aba geral, dizendo, é um certificado digital emitido para um computador remoto, ou seja, esse certificado, ele é um númerozinho que está salvo lá no servidor, então é aquela estrutura, aquela forma diferente, tá? A chave privada dele é um número que está salvo no servidor. E aí você tem aqui, justamente, para quem ele foi emitido, questão do número de série também a gente tem aqui. Ele foi emitido por quem? Pela Amazon. Então aqui foi emitido pela Amazon, então por Amazon. E a validade dele, de quando até quando esse certificado digital tem validade aí. Depois disso tem que renovar o certificado digital. E aí você vai lá em detalhes e é aqui que a gente vê a brincadeira. Sabe aquele A1, A2, A3? Aquela é a versão justamente que você tem. Então tá aqui, ó, a estrutura do certificado digital, você tem a informação dele. O número de série que eu falei, que é outro dado que a gente pode acrescentar naquela listinha que você fez ali. Qual é a estrutura da codificação hash, então o SHA-256 e vinculado ao RSA, por causa que ele está falando em assinatura digital, então é tanto a estrutura de integridade quanto a criptografia, é aqui só a parte do hash, é o SH. Quem é o emissor, então tá falando aqui bonitinho para você, quem foi que emitiu, a validade a partir de até quando que vale, percebe que tem até a hora na validade, quem foi que requereu o certificado, esse é um certificado para domínio, então ele tem ali justamente ó, o nome do domínio e não o nome da empresa. Antigamente era o nome da empresa que você iria encontrar aqui. E você tem aqui a chave pública, e aqui está o número, isso é a chave pública, ele é o número hexadecimal, você pode ver que vai até F, não tem H, não tem G, é só até de 0 até F, então é o número hexadecimal, e é só esse númerozinho aqui. Ao todo, ele oferece 2048 bits usando o algoritmo RSA. Então você tem aí justamente essa estrutura. Aqui os parâmetros é só para estruturação, não é elemento de prova. E aí você tem outros dados aqui que aparecem. Mas efetivamente os principais são aqueles, né? Inclusive aqui marcados com esse iconezinho alaranjado e tudo mais. E aqui indicações do tipo, para que serve essa chave? Ela é usada para assinatura ou para criptografia de chaves? Qual a restrição que ela tem? Tem alguma? Qual que é a impressão digital nessa estrutura? E aí vem lá o caminho da certificação. O caminho da certificação vai pegar lá desde a autoridade raiz, que certifica a autoridade abaixo. Então você vai perceber aqui, ó, não é a autoridade brasileira, é internacional, é Starfield, que vai autorizar a própria Starfield e assim por diante. Aí vamos pegar um outro carinha aqui pra gente ver mais detalhes. Pega aqui, ó, o Google. O Google tem lá o seu certificado digital e ele traz aqui mais informações, ó, conexão segura, certificado digital válido. E aqui nessa certificação do Google, olha a parte interessante. Ele foi emitido pelo próprio Google. Sim, o Google percebeu que ele gastava muito com isso e ele então pegou e falou, vou me tornar uma autoridade certificadora. Só que a validade dele é bem pequena, porque ele não tem custos. Ele simplesmente gera certificados com maior frequência. Então ele se torna mais robusto, mais seguro. Mas a vantagem de você fazer com mais frequência é que você não precisa ter uma estrutura de criptografia tão grande. Pode ver que a chave dele é pequenininha. É uma chave de 256 bits. Mas, pô, ela tem uma validade muito curta. São 3 meses aqui que ele oferece de validade. Depois ele vai trocar. Esse certificado não vai ter mais validade. Ele usa outro. Então, por isso que ele tem essa estrutura. Então, tá aí, ó. O caminho da certificação é a estrutura do Google, mas ele vem lá justamente como a Global Sing, a referência dele, principal. Só que ele mesmo se tornou uma autoridade certificadora raiz, tá? Google First Service. Então, ele é o fodão da brincadeira mesmo. Então, isso aí. E outros sites que você vai acessar. Tem certificadigital.com.br e outros que vão oferecer esse serviço pra você. Vamos brincar um pouquinho com as questões, ver o que elas trazem nas relações de prova?
Então, fechar aqui a nossa lupa. Olha a primeira questãozinha aí. Em relação à criptografia, assinatura digital e certificação digital, assinale as assertivas a seguir. A criptografia de chave única utiliza a mesma chave para cifrar e decifrar. Um exemplo de algoritmo de chave única é o RSA. Opa, pera aí, a gente já falou de criptografia e chave única é a ideia de simetria, enquanto que o RSA é assimétrico. Então tá errado o primeiro item. Item 2. Na criptografia de chave pública, quando uma informação é cifrada com uma das chaves, somente a outra chave do par consegue decifrá-la. Sim, é a ideia básica. Através da assinatura digital, é possível comprovar a autenticidade e a integridade de uma informação? Sim, é a ideia dela aqui dentro do certificado. Certificado autoassinado é aquele no qual o dono e o emissor são a mesma entidade. Pode ser usado de forma legítima ou maliciosa. Agora vem cá comigo. Olha a maldade. Certificado autoassinado. Professor, aquele do Google pode ser dito como autoassinado? Mais ou menos, porque o do Google é uma autoridade certificadora. Ele é uma autoridade certificadora que emite para ele próprio, mas ele tem uma hierarquia dentro da sua estrutura. Então ele está emitindo para o site, ele é uma entidade maior, mas ele está emitindo para o site dele, também ali você pode ver que tem uma hierarquia que a gente identificou. O que acontece com o autoassinado? Eu, como cidadão, que não sou autoridade certificadora, vou lá e gero um parzinho de chaves pública e privada, e eu digo que eu mesmo gerei aquilo ali. O certificado autoassinado só serve para garantir sigilo, ele não vai garantir a autenticidade. Dada a particularidade aí do Google, que é outra história. Mas o autoassinado, quando eu, não sou autoridade certificadora, gero o parzinho de chaves, dá pra gerar? Dá. Qualquer programinha, você pega lá no Linux mesmo, você faz isso no terminal. Você vai lá e gera o parzinho de chaves. E aí você usa eles tranquilamente, mas para sigilo, ele não vai conferir a autenticidade como você é acostumado a olhar para o certificado digital. Então, muito cuidado com o autoassinado. Beleza? Então, ele pode ser usado de forma maliciosa? Sim. Significa que eu posso chegar ali, acessar um site, e na barra de endereço do site estar o HTTPS e o site ser falso? Sim. O fato de ter HTTPS só indica que há criptografia. É a única certeza que você tem. Se tem ou não certificado, você tem que clicar no cadeadinho e ver se tem um certificado digital válido. É aí que tá o ponto. A maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas só olha lá HTTPS e fala, o site é seguro. A segurança é entre você e o site. Quem é o site tem que olhar o certificado digital para poder identificar. Então vamos lá ver qual que é a nossa resposta. Lá na tela, a gente viu o primeiro falso e os outros 3 são verdadeiros, né? O 2, 3 e 4. Olhando para as alternativas, você tem aí justamente a alternativa D, que propõe essa estrutura. Olha a próxima questão. O certificado digital, emitido por uma autoridade certificadora, AC, visa atestar a associação entre uma chave pública e uma entidade ou pessoa, né? Privada ou pública, ou a pessoa jurídica ou pessoa física. Dentre as etapas do processo de validação de um certificado digital, deve-se verificar se a assinatura do certificado está presente na lista de certificados revogados, publicado pela C, está presente na lista de nomes revogados. LCR é uma coisa que você pode pensar, né? Publicado pela C faz sentido, agora esse LNR não. Está presente na lista de assinaturas revogadas lá? Não, também. Então a B e C não tem nada a ver. Foi realmente gerada pela C. Opa! Agora se você está olhando lá, a ideia de certificação digital, você vai a primeira coisa ver se ele foi gerado realmente por uma autoridade certificadora, para ver se ele é válido. Agora se ele está numa lista de revogado, o próprio navegador vai dizer para você que ele está revogado. E se ele realmente foi gerado pela entidade ou por uma pessoa. A ideia é ver se ele foi gerado pela autoridade certificadora. Por isso verificar quem é a emissora do certificado digital. Beleza? Vamos por aqui e até a próxima. Salve, Fartano, olha só, vamos trabalhar aí com um assunto de extrema importância, porque ele complementa todo o universo de certificação digital. O primeiro passo que você tem que entender é certificado digital é necessário e é importante, porque ele é aquele conjunto de chaves, o parzinho de chaves que você adquiriu, e ele permite você fazer várias coisas, dentre elas garantia de sigilo, e também oferece para você recursos para utilizar a assinatura digital. Então, a assinatura digital é uma das aplicações que podem ser realizadas, né, aplicabilidades, vou usar essa palavra melhor, para que você possa trabalhar justamente com o certificado digital. Então, aplicou o certificado digital aqui, você está fazendo uso da assinatura digital. Mas qual que é o entendimento da assinatura digital? Ela busca simplesmente trazer para o mundo digital aquilo que você já tem que fazer no universo físico. Como assim? Pensa só, lá no papel, você vai assinar um contrato, você normalmente pega um contrato e tem uma estrutura com 2 ou mais vias, não é mesmo? Então você tem lá as páginas de um contrato. Legal, você tem as várias páginas de um contrato. Essas páginas, já de cara, elas têm uma situação, elas são páginas enumeradas. Legal, tem numeraçãozinha ali para que identifique o contrato. Se não tiver número, não é uma boa ideia. Então é bom enumerar as páginas, já é um elemento. Outra situação, imagina que esse contrato tenha lá, sei lá, 80 páginas em 5 vias. É um contratinho habitual da Caixa Econômica para habitação. Então, são 5 vias de 80 páginas. Você vai assinar todas as páginas? Não. É aí que tá o ponto. Quando a gente olha para certificação digital, no certificado digital, eu posso pegar um certificado e criptografar um documento. Agora, criptografar um documento muito grande demora, porque você está usando um método de criptografia assimétrico, que é um método mais lento de criptografia. Então, criptografar um documento toda vez não é uma coisa tão interessante. E aí eles viram, mas no universo prático, quando a gente vai trabalhar com um contrato, que a gente tem que assinar ele e tudo mais, a gente usa uma artimanha, né, um artifício, para ser mais rápido e garantir as mesmas coisas. Então, o que foi pensado? Vamos tentar fazer o mesmo no mundo digital do que é feito no papel ao assinar o contrato. Na hora de assinar esse contrato de 80 páginas no papel, 5 vias, 400 páginas aí para você assinar, o que você normalmente faz? Você usa uma assinatura resumida, também conhecida como rubrica. Essa rubrica, ela vai permitir você a fazer mais rápido, né? Legal. Então você chega ali, por exemplo, vou rubricar um documento. Você coloca lá rubrica, rubricou, vai ter que rubricar a outra via do contrato, rubricou. Só que você perceber que a última página, você acaba não só utilizando a rubrica. Você coloca a rubrica nas primeiras, né? A última, você vai ter um outro processo. Mas vem outra pessoa também, vai lá rubricar cada uma das páginas. É um outro ponto importante. Por quê? Esses elementos, mais de uma via, você tem aí rubrica em todas elas, numeração
numeração de página. Isso tudo visa garantir a integridade. Então, da mesma maneira que você tem isso no papel, tem que oferecer isso no mundo digital. Então, eu tenho que me preocupar com a integridade. No papel você viu como foi feito isso. Por quê? Se alguém trocar uma página do contrato, vai estar faltando a rubrica. Se trocar uma página, vai estar com um número diferente, e assim por diante. As várias vias servem para fazer esse afrontamento, né? Dizer, opa, minha via está diferente da tua, e assim por diante. São elementos para a validação da integridade de um contrato. Mas no final do contrato, lá na última página, normalmente, você tem a assinatura por extenso das partes envolvidas. A assinatura de fato do contrato tá lá no final. E essa assinatura, se foi feita a esmo, solta, ela não tem muita validade. Ela pode até servir dependendo do teor do contrato. Mas se for um contrato maior, com maior necessidade, tipo compra e venda de imóvel e assim por diante, ele acaba sendo obrigatório ter a validação de um cartório. Ou seja, você vai assinar o contrato e vai lá no cartório para ele reconhecer a assinatura. Dependendo do tipo de contrato, por exemplo, de abertura de empresa, um contrato social, ele tem que ser assinado de frente ao cartorário para que ele possa validar o processo. Então você percebeu que existem elementos de segurança envolvidos no papel. E eu assino só a última página. A rúbrica, ok, não precisa rubricar na frente do cartorário. Mas a assinatura, para provar que foi você, lá na frente do cartorário. O que acontece? Eu estou garantindo que fui eu que assinei. Então, numa assinatura digital, eu também tenho que ter elemento que garanta que fui eu que assinei o documento. E eu quero garantir a minha autenticidade. Legal. Então, é isso que nós vamos buscar e trazer. Só que qual que é a grande sacada aqui? É justamente no elemento da integridade. Por quê? Eu, no papel, usei a rubrica para ser mais rápido. No mundo digital, como é que a gente faz isso? Como a gente pode fazer para ser mais rápido do que o método tradicional? Que seria pegar o certificado digital e criptografar o documento. Professor, se eu falar que eu fiz isso, é assinatura? Não, não é assinatura. Por isso que a gente tem essa regra. Na assinatura digital, o documento ele não é criptografado de fato. Até pode, mas não faz sentido, porque a ideia da assinatura é fazer o processo mais rapidamente, dando as mesmas garantias que você tem no papel. Então, o que a assinatura digital garante? Ela garante integridade e autenticidade. Lembrando que se eu tenho autenticidade, implicitamente eu tenho o não repúdio. E o não repúdio ele é o quê? O não repúdio é uma consequência, é aquela ideia de se eu estou usando o mecanismo para garantir a autenticidade, não poderei negar aquela atitude depois. Vai falar ao contrário, não fui eu que assinei esse contrato. Pô, mas você vai assinar na frente do cartorário. Não fui eu. Não pode fazer isso. Você tem que aceitar que foi você que respondeu por aquele documento. Então, olha só a ideia. A ideia de não ter criptografia do documento. Mas então o que é criptografado? Porque eu preciso garantir a autenticidade. E se vai garantir a autenticidade, envolve criptografia. É aí que a gente olha para o processo. E esse processo precisa ser entendido. Eles vão cobrar na prova? Olha, pode ser que cobre, porque as bancas estão cada vez mais aprofundando conceitos. Mas o principal desse elemento, dessa sequência toda, é entender e visualizar a assinatura digital, alguns conceitos pontuais que vão ser extraídos daqui. Eles não vão pedir para você desenhar todo o processo, mas eles podem analisar pontualmente cada elemento na hora de cobrar isso numa questão. Então, primeiro passo. Você tem duas pessoas querendo se comunicar. Uma mandando um documento assinado digitalmente para a outra. Como que isso vai acontecer? O remetente, ele vai ter o documento original, que ele criou ali, ele tinha em mãos, ele tem esse documento original. Ele vai pegar este documento e vai passar por uma função hash. A função hash escolhida por ele vai ter que ser identificada, vai ter que constar. Por exemplo, ele vai estar usando MD5, vai estar usando SH2, SH1. Eu vou ter que identificar, obviamente, qual vai ser. Por quê? Porque, independente do documento, eu vou usar essa função e é ela quem vai determinar o tamanho do código hash gerado. Então, se o documento tiver 10 páginas, vai gerar o código hash. Se eu tiver 20 páginas, vai gerar outro código hash com um número, valor diferente, mas o tamanho é igual, porque depende da função, do método que foi utilizado ali. Ok, então eu peguei o documento original e gera-se, por meio da função hash, um código hash. Agora, é este código hash aqui, somente ele, que vai ser criptografado pelo algoritmo de criptografia assimétrica. E aí, entenda, olha a cor da flechinha. Enquanto eu vou fazer aqui em setinha preta, eu estou fazendo a parte da integridade. É para isso que eu fiz essa primeira parte. Claro que eu ainda tenho a parte lá do destino, como que ele vai validar isso. Então aqui eu estou pensando na integridade. Agora, olha a flechinha aqui diferente. Agora eu estou pensando na autenticidade. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que criptografia demora? Imagina que esse documento tem lá, sei lá, 150 páginas deste documento. E esse código aqui tem, sei lá, 512 bytes. 512 bits, melhor dizendo. Pô, 150 páginas para 512 bits é uma informação muito sucinta. É muito mais rápido fazer o processo de criptografia sobre 512 bits do que sobre 150 páginas de um documento. É aí que está aquela sacada de ser mais rápido. Então eu pego esse cara, que é pequeno, e eu vou criptografar com o algoritmo de criptografia assimétrica. Mas a nossa intenção na assinatura é garantir o quê? A autenticidade. Então percebeu que a gente falou da integridade e já está indo para a autenticidade. Na autenticidade, eu quero provar que fui eu que fiz. Eu vou ter que usar qual chave? Eu tenho que usar a chave privada, que é aquela informação que só eu possuo. Então imaginando que eu sou remetente, a chave privada aqui é a chave privada do remetente. Então é essa chave que vai estar sendo utilizada para criptografar. A partir disso, vai gerar-se um código hash criptografado. Então, na verdade, quem olhar para aquilo ali vai supor que é um hash, mas é uma informação que está criptografada e não vai ter acesso a essa original. E mesmo que tenha, não há problema nesse processo. Por quê? Quando eu criptografo com a chave privada, qualquer um pode abrir isso aqui. Não tem sigilo, tá? Cuidado. Quando eu falo em assinatura digital, a assinatura digital não garante sigilo da informação. Ela garante integridade e autenticidade. Não tem sigilo. Ah, mas eu posso? Pode, mas daí é outro processo. O processo de assinatura não envolve a busca pelo sigilo. Então, eu peguei o documento original, gerei um hash. Esse hash eu criptografei com a minha chave privada, como remetente. Tenho agora esse hash cifrado com a chave privada. Beleza. O que eu vou enviar para o destino? Eu vou pegar o documento original, levei ele para cá, só para visualização. Então, pego o documento original e junto com o documento original eu vou levar e enviar esse hash cifrado. Estas são as únicas informações que eu, como remetente, vou enviar para você. Só isso. Ah, mas peraí, o documento vai aberto assim, sem nenhuma criptografia? Vai. Por quê? O que eu precisava já foi feito aqui nesse cara, que era uma informação menor, que era a ideia de assinatura do documento. Então, isso aqui é assinatura digital? É. Esse carinha é a estrutura definida como assinatura digital. É a assinatura daquele documento ali. Beleza. Envio, então, essas informações para você, por destino. O que você vai fazer? Você vai pegar
o documento que eu te mandei e o hash cifrado. Então você recebeu isso aqui. Esse aqui é o pacotinho de dados que você recebeu, que eu enviei para você. Ok. Você vai pegar e fazer duas coisas. Ah, e tem ordem? Olha, o mais indicado é que faça primeiro essa parte. Mas na verdade, pode fazer as duas em paralelo aqui, não há uma necessidade de fazer uma primeiro e depois a outra. Por quê? Porque na verdade você só vai verificar tudo no final, então tanto faz. Então você vai pegar o hash cifrado, pegou esse hash cifrado, aqui ele, né, só transpus ele pra cá, e vai ter que abrir ele. Como é que você vai abrir? Você vai pegar aqui, olha as cores, lembra? O azulzinho na parte da autenticidade, né? Vou abrir ele com o algoritmo de criptografia. Qual é o algoritmo de criptografia? O algoritmo de criptografia de chave privada, pública, ou seja, o algoritmo assimétrico. Mas lembrar que o remetente, ele criptografou com uma chave privada. Se foi cifrado com uma chave privada, eu tenho que abrir com a correspondente. Quem tem a chave correspondente? A chave pública. Mas não é só pública e privada. A pessoa tem que ser a mesma. Então vai ser a chave pública de quem? Do remetente. Ah, mas e o destino? Você, por exemplo, tem que ter certificado digital? Não. Quem tem que ter sou eu, que estou assinando o documento. Você vai pesquisar lá na autoridade certificadora, vai pedir para a autoridade certificadora qual é a chave pública do professor João Paulo. A autoridade certificadora vai entregar para você a minha chave pública. Então você vai pegar essa informação de uma fonte confiável. Ou seja, é você indo até o cartório digital, autoridade certificadora, e lá olhar o meu cartão de assinatura que está lá. É essa a ideia. Você fazer analogia com o mundo físico, quando você pega um contrato, eu estou com um contrato aqui de compra e venda, mas será que ele é válido? Será que é verdadeiro? Será que foi falsificado? Vai lá no cartório e verifica, a assinatura dessa pessoa é realmente dela? É, beleza. Então você está validando isso. Ok? Precisa da fonte confiável, portanto. Então o algoritmo de criptografia, que vai ser definido, tem vários, né? E a chave pública do remetente. Isso aqui vai ser usado para abrir a chave privada, aquele hash privado, criptografado, e obter esse aqui. Supostamente, olha a cor, o desenho e tudo mais, esse aqui é aquele hash que foi gerado por mim, remetente. Você ainda não sabe disso. Você espera que seja. Você só vai confirmar depois da outra parte do processo. Então você vai obter um número, que você não sabe se tá ok, se não tá. É o número que você obteve. É um hash. Então esse aqui é o que você obteve a partir da abertura do que você recebeu. Imagine que alguém tenha interceptado essa comunicação e trocado isso. Manteve o documento, mas trocou esse dado do final. É isso que a gente tem que verificar. É para isso que serve a assinatura digital. Ela está fazendo várias validações aqui. Então, abriu. Tranquilo. Agora vai para outra parte. Pega o documento recebido. Ah, é o original? Não sei, é isso que a gente quer ver, se ele é exatamente o documento que foi criado pelo remetente, por mim. Então você pega esse documento recebido, usa a mesma função hash, que evidentemente vai estar identificada ali, foi usada a função hash MD5, ou foi usada SH2, beleza? Pega aquela função hash e vai gerar um código hash, a partir do documento que você recebeu, que você ainda não sabe se é o que eu te mandei. Você acredita, espera que seja. E você vai gerar esse código hash. Então esse aqui é o que você gerou, como destino. Esse aqui é o que, supostamente, eu, como remetente, tinha gerado. Qual que é o passo fundamental? Você vai fazer a comparação. Você vai comparar esses dois carinhas. Se eles forem exatamente iguais, significa que, sim, esse documento recebido é íntegro e é autêntico. Ele está exatamente igual àquele que eu fiz e mandei para você e que realmente fui eu que mandei para você. Agora, se tiver diferente, se forem diferentes essas informações, é que tá o ponto. Se as duas informações divergirem, você anula os dois. Ou seja, você não sabe dizer se o documento foi alterado ou se a assinatura é falsa. Portanto, quando você tem uma falha aqui, ou seja, a informação é diferente, ela diverge, nem a integridade, nem a autenticidade foram validadas. Você descarta as duas, vai falar com o remetente, lá, comigo aqui no caso, fala, professor, aquele documento que você mandou lá não deu certo. Não, você pode mandar de novo, fazer o processo novamente, porque eu não consegui verificar a sua assinatura digital. Estava dando lá como falsa, né? Não necessariamente falsa, mas que não deu certo o processo. É essa a ideia que você tem que realizar durante o procedimento de assinatura digital. Então, a assinatura digital, o que ela compõe? Imagina aqui, alguém alterou o documento, então tem uma vírgula diferente aqui. Aquele hash é exatamente o mesmo, aquele que saiu do remetente, aquele que eu te mandei, só que o documento foi alterado. Pode ser por erro de transmissão, pode ser propositalmente. Alterou uma vírgula. Então tem uma vírgula diferente nesse documento. Na hora que aplicar a função hash, esse código vai ser bastante diferente, só por causa de uma vírgula, tá? Vai ser bastante diferente deste outro. Pode acontecer de você pegar dois documentos distintos e eles gerarem o mesmo código hash? Pode, mas é uma probabilidade muito ínfima. Embora já apresentadas essas falhas dos algoritmos de criptografia, né, de codificação hash, já foi identificado que existe a possibilidade de, mas é uma possibilidade muito pequena de que isso de fato aconteça. Então, a ideia aqui é justamente essa. Poder verificar a integridade, se está igualzinho àquele que saiu, ou se alguém alterou o documento. Ah, mas e se alguém alterar o documento e alterar isso daqui? Bom, quando você foi lá e pediu para a autoridade certificadora a minha assinatura, a minha chave pública, e tentar abrir isso daqui, e esse cara tenha sido criptografado por outra pessoa, é mais ou menos pensar assim. Você pega um documento e tá com uma assinatura sei lá de quem, e aí não tem nada a ver com a minha assinatura, você chega lá no cartório, o cartório fala, pede pro cartorário, eu quero ver a assinatura, quero conferir essa assinatura com a assinatura do João Paulo. O cartório vai olhar aquela assinatura, vai olhar o que ele tem lá, não tem nada a ver, essa assinatura não é dele. Só que a diferença do cartório é que você no papel é que você ainda consegue constatar onde ocorreu uma alteração, se o documento foi a autenticidade, o problema ou a integridade. Na assinatura digital a gente não quer saber o onde, a gente só quer saber, é válido? Tem integridade e autenticidade? Beleza. Se não tem, descarta e pede de novo. Essa é a distinção. Aqui é um pouco mais simplificado o processo, mas que o intuito dele é garantir as mesmas coisas. Eu não tenho a busca por rastrear o problema, beleza? Então, a autoridade certificadora vai ser necessária? Sim. Precisa ter certificado digital para assinar o documento? Precisa. Mas você percebeu que o próprio documento não foi criptografado, pela questão da velocidade que isso existe. Então esse é o processo, esse é o mecanismo da assinatura digital. O que eles podem pedir? É a questão justamente
do documento foi criptografado? Não. Eu recebo um hash aqui que está cifrado lá pelo cara, ok? Pelo remetente. Eu preciso, como destino, fazer a função hash também? Precisa. Eu preciso consultar a autoridade certificadora? Precisa. Eu vou comparar dois códigos hash? Sim, para poder fazer a validação desse processo. Então essa é a assinatura digital. Mas além da assinatura digital, temos alguns outros conceitos importantes. Então, por exemplo, o conceito de assinatura digitalizada, que é muito usada como comparativo, induzindo a erros. Cuidado ainda quando eles falarem em assinatura de e-mail, é outra coisa. Ou lá no Word, linha de assinatura é outra coisa. Embora nas versões mais recentes do Word, pela ferramenta linha de assinatura você pode usar a assinatura digital. Mas é uma opçãozinha que foi acrescentada nas últimas versões, tá? Fique esperto. O que acontece? Quando a gente fala em assinatura digital, os documentos, né, do Word, do Writer, as suítes de escritório, elas permitem que você vá lá e assine o documento digitalmente. Mas para assinar documento digitalmente eu tenho que ter certificado digital, lembre-se disso. Agora, também vou encontrar isso dentro dos programas de e-mail, Outlook, Thunderbird, também permitem você assinar no e-mail digitalmente. Mas é aí que vem a brincadeira. A assinatura digital é uma coisa, digitalizada é outra. A assinatura digitalizada sequer oferece segurança. Você vê a assinatura digitalizada onde? Por exemplo, o diploma, onde que ela está lá o reitor assinando, mas não é o reitor assinando, é uma foto da assinatura dele. Uma foto foi digitalizada, e foi escaneada e foi impressa no documento. Porque, na verdade, a validação do diploma é sempre feita na universidade. Você tem que chegar lá e falar, ó, quero ver se de fato esse cara que está aqui no nome do diploma, ele foi graduado nessa universidade. É ali que você faz a validação. Por isso que os diplomas têm que ser emitidos agora com a assinatura, com a certificação digital do ICP Brasil. Fica muito mais seguro, porque antigamente, quem ia nas universidades verificar se o diploma era verdadeiro? Ah, tem papel moeda. É, mas tem um papel chamado papel sabão que é bem parecido com o papel moeda. E aí? Então, é esses pontos que são importantes analisar. Então, a assinatura digitalizada não dá garantias, ela não oferece segurança. Ela, inclusive, pode ser um problema, porque se você digitalizou uma assinatura, qual é a dificuldade de alguém copiar aquela sua assinatura em qualquer outro lugar? Então, muito cuidado, evite digitalizar. Situações onde eu já vi a aplicação de digitalização de assinatura. Quando você chega lá, o Detran tem lá um canhotinho, né, tipo uma pranchetinha, onde que você tem um papel em cima, obviamente para facilitar a identificação ficar igual, mas na verdade você assina com a caneta ali e ele vai estar automaticamente digitalizando, pegando aquela tua assinatura em tempo real, mas é uma assinatura digitalizada ainda, tá? Você tem ela feita ali em cima do scanner próprio, ou você vai lá e faz a assinatura no papel e alguém vai tirar uma foto, digitalizar aquilo ali diretamente. Então, cuidado. E aí você tem um outro elemento que sim, esse está ligado ao universo de certificação digital, que é o carimbo de tempo. Antigamente chamado de carimbo de data e hora. Mas como ficava ruim procurar na internet, né, que você procurava carimbo de data e hora na internet, parecia só aqueles carimbinhos mesmo, você vai mudando o dia, o horário, e aí bate o carimbo. Dá pra não confundir com aquilo, eles mudaram o nome. Começaram a falar carimbo de tempo. Ou uma variação deste, que é o time stamp. Agora, cuidado. O que é esse carimbo de tempo? Imagina que você queira comprovar a autoria de um documento em um determinado momento temporal. A data de criação do documento, que o Windows coloca, que o Office coloca ali no modo geral, simplesmente não tem validade nenhuma, porque é possível com o Windows ir lá e alterar a hora do sistema operacional e criar um arquivo no passado ou no futuro, tranquilamente. Pô, dá pra fazer isso? Dá. Por isso não tem validade aquela data pra nada. Aí, como é que eu faço pra provar que eu era dono de um determinado documento, que eu fui o autor dele primordialmente? Se é algo que você postou numa rede social, a própria rede social é uma ferramenta de terceiro. Se não for ela com quem você tá brigando, beleza, tá lá a data publicada, bonitinho, e você tá com um outro cara brigando pra dizer quem postou primeiro. Ali não tem tanta necessidade. Agora, se é um livro, se é uma outra coisa que ainda não foi publicado de fato, não tem registro na Biblioteca Nacional, algo do gênero, você acabou de criar e você quer garantir que aquilo ali não seja copiado por ninguém, caso vaze, algo do gênero, você vai lá na internet e busca por carimbo de tempo ou timestamp. Cuidado que o timestamp aqui tem uma jogadinha de palavras. Então procura por carimbo de tempo. E aí você vai ter vários sites que vão oferecer esse serviço. Você vai mandar o documento e eles vão gerar uma assinatura digital ali. É uma espécie de assinatura digital? É. A diferença é que ele vai incluir ali junto e com o interesse de você ter a data e a hora exata. Isso aí vai pegar com base em relógios atômicos. Então vai pegar lá o Césio 133 como referência. Então pegou um carimbinho de tempo e vai gravar no documento. Assim eu posso provar que aquele documento, testar a existência dele naquele exato momento do tempo que ele existia. Então essa é a ideia. No Brasil, a gente usa uma outra denominação, que é o timestamp, ou timestamping. Você pode ouvir falar aí. O timestamp, qual que é o problema? É que esse nome é o nome dado à ideia do valor. Se você for ali no Excel e colocar uma hora lá dentro e formatar como número, aquele número é chamado timestamp, ou carimbo de tempo. Só que o que acontece é que aqui a gente está falando num contexto de certificação. Então, timestamp, aqui, qual é a diferença dele para o carimbo de tempo? O carimbo de tempo é a ideia. O timestamp é a forma que é internacional e que foi adaptada para o contexto brasileiro. E no Brasil, o que a gente faz? O certificado digital, né, ou a autoridade certificadora ICP Brasil, ela homologa essa estrutura. Então ela vai lá e diz, ó, isso aqui pode ser usado dessa forma, com essa tecnologia. Então você tem essa garantia, né, esse uso, esse emprego desse recurso. Então timestamp é a ideia desse carimbo de tempo para provar a existência de data e hora. Então se falar carimbo de tempo ou timestamp, vale aí na mesma coisa. Só cuidado com o contexto para o timestamp. Beleza? Vamos treinar um pouquinho? Olha a primeira questão aí. Considere a figura abaixo. A figura mostra o uso de hash criptográfico no processo de autenticação e apresenta como vantagem um aumento de desempenho, pois os algoritmos de criptografia assimétrica costumam ser lentos. As lacunas 1 e 2 da figura devem ser preenchidas correta e respectivamente com. Então olha só, documento original, função hash, hash do documento. Veio para cá, algoritmo criptográfico assimétrico. E aqui ele está pegando alguma coisa junto com esse algoritmo. O que vai junto com o algoritmo? A chave privada do remetente. E aí vai gerar aquele carinha que é o hash criptografado. Veja que é um número diferente aqui na estrutura. Os dois são números hexadecimais, isso é padrão, tá? Ele acaba sendo uma estrutura básica, porque daí fica difícil para alguém que está tentando roubar saber se esse aqui já está criptografado ou não, se ele olhar só para o número. Então essa é a ideia. Então primeiro aí, a gente já falou que é a chave privada, então já foi ali na alternativa A, alternativa B, falou que é a chave privada. A assinatura digital é todo o processo que está sendo aplicado aqui, então não é a assinatura. E o item 2 é justamente a estrutura
do hash criptografado, o resumo criptografado, ou o próprio elemento assinatura, como eu falei. Então a assinatura realizada gera esse númerozinho. Então tá lá, chave privada e certificado digital. Não, o certificado digital foi usado aqui, mas ele não é apresentado em momento algum direto. Ele foi buscado para poder gerar essa chave privada. E aí aqui no item 2, a gente tem justamente o resultado, que é a própria assinatura deste texto original, ou seja, a assinatura digital, alternativa correta, alternativa A, portanto. Próxima questãozinha. A respeito dos fundamentos da assinatura digital, certificado digital, julgue. O uso de assinatura digital objetivo é comprovar a autenticidade e a integridade de uma informação, sendo a integridade garantida mediante a codificação de todo o conteúdo referente à assinatura. Então, o uso da assinatura digital comprova a autenticidade e integridade? Sim. A integridade garante o uso da codificação de todo o conteúdo? Sim. A ideia dele é pegar todo o conteúdo? Mas vamos lá, tem pegadinhas aqui no meio dessa brincadeira, tá? O que acontece nessa situação? O uso da assinatura digital. Ele comprova a autenticidade. Deixa eu pegar aqui a caneta. Vem cá, deixa eu desencarar aqui. Canetinha. Ó, ele fala aqui, autenticidade, ok? Integridade. Com a assinatura digital, perfeito, tá? De uma informação. A integridade garantida mediante codificação de todo o conteúdo referente à assinatura. Olha a maldade da questão. Quando a gente pega o documento ele vai ser trabalhado de modo que a gente gera lá um código hash. E a codificação do conteúdo referente à assinatura, que é aquele resultado final que a gente trabalhou, pegando lá na questão anterior aqui, ó, é esse cara, vou usar ela como referência, tá? Peguei esse cara. Então eu peguei a função hash e a função hash foi aplicada do documento. Esse resultado aqui foi sobre todo o documento. Mas quando eu falo em codificação criptográfica, que está fazendo aqui, não é sobre todo o documento. A estrutura criptográfica é só usada sobre aquele númerozinho que é o código hash. Então quando ele traz isso aqui para você, ele fala a integridade é de todo o conteúdo da referente à assinatura. Referente à assinatura é referente a isso aqui. Então não é de todo o documento, beleza? Então é aí que está a maldade da questão. Um texto pesado, embora pareça simples, mas ele tem maldade na questão, por isso é errado. Próxima questão. No processo da assinatura digital, a propriedade que identifica qualquer alteração no documento e faz com que a assinatura não seja mais reconhecida, garantindo assim a inalterabilidade ou irretratabilidade, é denominada o quê? Desculpa, irretratabilidade é outra coisa. Irretratabilidade é isso aqui, tá? No repúdio é irretratabilidade. Então esses dois aqui é a mesma coisa. A autenticidade. Pô, a autenticidade, consequência dela é esse cara aqui. A autoria e a autenticidade são as comprovações aí da mesma ideia. Só sobrou mesmo a integridade, né? Quer dizer que não foi alterado. Então a alteração, quem verifica isso é a verificação de integridade. Alternativa C, portanto. Próxima questãozinha. Em relação aos documentos eletrônicos, a assinatura digital é correto afirmar que a assinatura digital de um documento passa por um processo que gera um resumo hash. Tá, geramos um hash. E a encriptação do hash com a chave, privada do signatário ou remetente, tá? Cuidado com essa palavrinha aqui maldosa. Mas a chave aqui é a chave privada. O selo cronológico é um mecanismo que comprova que o documento existiu em determinado tempo? Pois é, isso aqui é um outro nome para carimbo de tempo ou timestamp. Então, ok, essa aqui tá bonitinha. Segundo o ANP 2200/2, qualquer documento digital assinado com certificado emitido por uma autoridade certificadora independente do ICP Brasil pode ser considerado assinado pela própria pessoa. Documento digital assinado com certificado emitido por uma autoridade certificadora, independentemente do ICP Brasil. É aqui que está o ponto. Para ser homologado, para ser válido no Brasil, a referência tem que ter o ICP Brasil dizendo que está ok, tá? Então falta ali a validação dele, a homologação dele. D. No processo de validação da assinatura digital constante no documento, um novo resumo é gerado a partir do documento original e comparado com a versão criptografada do resumo recebido com a chave pública. Olha só. Primeiro, ele fala que o resumo recebido, tá? O resumo recebido foi criptografado com a chave pública. Não, ele foi criptografado com a chave privada. Ele basicamente trouxe a mesma ideia lá da alternativa A, só que embaralhou as brincadeiras aqui. E outra, eu não comparo direto com a estrutura criptografada. Eu tenho que decriptografar primeiro para daí comparar. E a alternativa aí, a infraestrutura de chaves públicas é baseada no algoritmo de criptografia assimétrico e não simétrico. Então, correta mesmo, ficou apenas a alternativa B de bala. É esse tipo de questão que você vai encontrar na sua prova, é trabalhar com essa estrutura. Sempre busque bastante questões referentes à segurança, porque é um tópico muito cobrado dentro das provas de concurso. Ficamos por aqui, forte abraço e bons estudos.